E aí, galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Cavecast. Eu me chamo Lucas e hoje é um episódio muito especial. Eu não vou revelar detalhes, mas hoje o ambiente ele está mais, como eu posso dizer, majestoso. Sabe por quê, meu amigo? Não. Eu vou lhe dizer. Depois que o cara que tá assistindo aí, ele tem que curtir agora e tem que se inscrever. Porque se você assiste e não curte, nem comenta, você é um safado. Que isso, mano. Não, você é um cara gente boa, continue. Mas dá essa fezinha aí. Com pessoas aleatórias. Digamos que você vai ter um conteúdo aqui de alto nível de forma gratuita. Dá essa força aí pra gente. Curte, comenta, se possível se inscreve, ativa as notificações, compartilha. E é isso. E aí, Elias, conta aí como é que foi tua semana, meu amigo. Cara, foi boa, semana boa. A gente tava aguardando esse dia chegar, porque é um dia maravilhoso, né? Senti um pouco de falsidade aí. Será, mano? Foi. Será Conta que eu tô mais. sendo falso? Não, eu tô sendo verdadeiro de coração. E aí, o que mais você sentiu? Compartilha aí um ensinamento que você teve hoje na semana aí. Cara, o ensinamento, cara. Fala aí, agora. Cara, 5 segundos, bora. 1, 2, 3, 4, 5, bora. Ensinamento. Encontre um propósito. Gostei. Boa. Foi boa? Boa. Foi imediato, 5 segundos. Agora Parabéns. se apresenta aí, meu amigo. Não, aqui vocês já me conhecem, sou o Rickson, filmmaker do Cavecast. Então aí, é isso. Diz aí diz um diamante aí pra galera que tá assistindo que você teve hoje. É o seguinte, tome decisões rápidas na sua vida, porque eu tenho vivido experiências essa semana que só por eu tomar decisões rápidas as portas têm se abrido. Então, tomem decisões rápidas, né? Gostei, cara. Gostei, cara. Tô me emocionando. Vai chorar? Mas eu vou deixar pra chorar mais um mês. Vou deixar um diamante aqui em cima do que tu falou. Comece antes de estar pronto. Esse podcast aqui, ele surgiu, a gente não tinha nada, mas ia vir uma pessoa que a gente queria entrevistar e eu, ousadamente, fui lá e fiz a proposta pra ele dizendo que tinha um podcast, que a gente tinha uma missão. E não tinha nada disso, mas já funcionava na minha mente. Então a gente começou antes de estar pronto. Então se você que tá aí assistindo, quer fazer um podcast, tem um projeto de iniciar um concurso, quer empreender, comece antes de estar pronto. Só inicie. As peças vão se adaptando no caminho. E agora vamos falar das nossas convidadas especiais. Mais do que especiais. Mais do que especiais. Elas estão representando milhões de pessoas. Mano, tu falou bem, mano. É isso aí. Elas são mais do que especiais. Elas representam uma parcela muito especial da sociedade. Elas representam as mães. Porque dia 8 é o dia da... Mãe. Caramba, que legal. Eu fui muito rápido, mano. Tu é bom, Caramba, mano. Você é eu pensei, raciocinei, ó. Zé Criatividade. Então nós vamos trazer aqui duas convidadas especiais. Uma delas se chama Dona Tila. E é esse nome mesmo. E o nome dela é Esse que Dona Tila. Dona Tila na identidade, tá? Dona Tila. É isso aí. Olha aí. A outra é a Dona Meire. Na identidade também, Dona Meire. A Dona Meire, pra quem não sabe, e a Dona Tila, elas são... Mães, uma da outra. Ah, não. Não, pera. Spoiler. Aqui tem um encontro de gerações. Enquanto gerações. Essa aqui é a Dona Tila, a minha avó materna. Inclusive, só tem uma avó, mas toda velhinha que me vê diz que eu sou o neto, né? Minha avó materna porque é mãe da tua mãe. Mano, tu é bom, mano. E eu tô aqui com a Dona Meire, que é a minha mãe. Olha como minha mãe é bonita. Olha ali, Dona Meire, pra aquela câmera. tua mãe ali. mesmo, cara. Não, ficar se achando. Agora, galera, quem for, tiver algum interesse aí, tem que falar primeiro com o Matheus Camilo. Vocês muito conversam bravo. com ele. Vamos deixar o Instagram dele disponível no final. É brincadeira, ninguém fala isso não, porque o Matheus é brabo e eu também. E é nóis, tô tirando o porte. E é isso. Eu vou pedir pra gente começar com a Dona Tila. Dona Tila, diga seu nome. O ano que a senhora nasceu, só pra gente sentir uma pressão aqui do peso da experiência. Pode falar, diga seu Dona Tila de Albuquerque Pinheiro. Nasci no dia 11 de setembro de 1938. Me diga aí, meu amigo. Caramba, mano, eu não era nem nascido, velho. Esse ano. 1938, salvo engano, foi quando criaram o Batman. O Batman. Foi, Mano, ele- 1938. Foi, parece que foi A vozinha 1938. da idade do Batman. É, Olha aí. Caramba, eu vou vozinha. até pesquisar, ou é 38 ou é 39 o Batman, é por aí. Acho que é 39. É que eu sempre falava, né, que era a idade do 38. A Batman. senhora é mais velha que o Batman. E a senhora nasceu onde, Dona Tila? Eu nasci no Seringal, Lafayette. 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 Ele ainda existe, pô? Não sei. Mas a senhora nasceu lá, isso que importa. Sei que eu nasci lá, agora não sei se ainda existe. Aí, Caramba, dá pra onde? sentir o peso. É onde? Aqui no Acre? Pois é. No Amazonas, né? Amazonas. Amazonas. Ela é um amazonense, mas ela é mais acriana do que amazonense, né, vó? É mesmo? É Fale, você. agora fale assim, sim. Fale, sim. Mas eu gosto da Amazônia. Amazonas. E
E agora estamos aqui com a Dona Meire. Dona Meire, me digam um pouco. Quem é a Dona Meire? Dona Meire é uma pregadora? O que a Dona Meire sente queimando no coração dela? Fale um pouco. Primeiramente, boa noite. Olha a voz, olha a voz. Sim, eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Olha aí, ninguém falou Fui isso. criado e fui chamado com um propósito. E tenho certeza que hoje se inicia algo novo. Algo que o Senhor já tinha preparado para a minha vida antes mesmo da fundação do mundo. Amém. E hoje eu creio que, através dessa mensagem, milhões, né? É isso mesmo. Milhões. Isso mesmo, milhões, de com pessoas também conhecerão esse Deus vivo ao qual eu sirvo. Amém. Amém. Tô A arrepiado. senhora está levando Deus a milhões de pessoas. Amém. E é só o começo. Amém. E como todo mundo comemora, é o Dia das Mães, né? Mas a maioria das pessoas, às vezes, tem as mães, às vezes não valoriza, né? Tem pessoas que não dão um bom dia, que nem eu faço com a minha mãe, brincadeira. Eu dou bom dia pra ela às vezes. E às vezes não honra. E o que acontece é que é uma geração que não honra os seus antepassados, não honra os seus pais. E nós resolvemos fazer esse episódio não pra só contar balela, mas a gente veio trazer aqui a história real de duas mulheres valorosas de Deus. Uma delas nasceu no Seringal e a outra dela também nasceu no Seringal. Nasceu com a parteira, não foi, vó? São histórias reais de pessoas reais. E a gente quer que com essas histórias, com esses insights que a gente vai ter, ela toque a vida de vocês. E fala alguma coisa aí, cara. Não, isso que tu falou, que ninguém valoriza. E realmente é isso. Às vezes a vida é tão corrida que as pessoas esquecem que tem uma mãe, que tem um pai, né? E hoje vai ser justamente isso, né? Tá se aproximando do Dia da Mãe e na maioria das vezes a pessoa só se lembra quando é o Dia das Mães. Aí começa que tem que relembrar, que tem que dar um bom dia todo dia. Ou pior, só se lembra quando não está mais presente. Que é o pior. Nós tem que dar flores em vida, né? Tem uma música do Baruch que ele fala assim: tenho que oferecer, tenho que dar flores em vida. É. Porque depois não tem mais jeito, né? Ou frutas, Ou frutas. né? Porque a fruta se alimenta. Exatamente. Pode ser uma cesta do café da manhã Uma também. cesta do café da Uma manhã. cesta, né? É, Fica também. Não deixa. só flores, mano. Já entendeu? Fica deixa. Interessante, eu não tive essa ideia não. Boa. E deixa eu contar uma curiosidade pra vocês aqui, antes de iniciar o Dia das Mães. Como que surgiu o Dia das Mães, tu sabe? Quando surgiu uma mãe. Boa, mano, tá genial, cara. Foi quando nasceu o filho. Boa, é verdade, ó. Não foi antes, mano. Quando nasceu. Tem que ter um filho pra Quando ter uma teve um mãe. filho. Mas É tinha verdade. que ter uma mãe. Tinha que ter uma mãe. Quem veio primeiro, a mãe ou o filho? Sei lá, mano. Foi a mãe. É a mãe, mano. Tá bom. O que tu acha? Não, sim. Então vamos contar lá. Não, eu tava pensando aqui. Foi a mãe. Não ver tem o filho como. antes. Não tem como. Realmente agora eu fiquei pensando, cara. Como que surgiu a primeira mãe? Tinha que ter um filho, um pai, né, também. Será que ela veio de um homem? Não sei. Não. Não, veio da costela de Adão. Ou evoluiu do macaquinho, aí foi evoluindo. Foi. Enfim, vou contar a curiosidade aqui. Eu também não sabia, mas rapidamente aqui eu pesquisei, né? O Dia das Mães, ele foi idealizado por uma filha de uma moça que se chamava Anne Jarvis. Ela viveu até 1905 e ela passou os últimos momentos de sua vida na Filadélfia. Com a sua filha, que é Anna Jarvis. A Anne Jarvis era a mãe e a Anna Jarvis era a filha. E quando essa moça ela faleceu, o luto da filha dela foi tão doloroso que ela decidiu criar um dia para homenagear a mãe dele. E aquilo ali viralizou e hoje é o Dia Mundial do Dia das Mães, né? Legal, mano. E é isso. Legal. Mas tinha que ter, né, mano? Era obrigatório. Tinha que ter uma mãe, né? Tinha que Senão ter. seria Apesar de que todo dia é dia da mãe, né, cara? todo dia é o Dia Não da Mãe. acha? Eu acho. Todo dia... E assim, às vezes a gente não valoriza no seguinte sentido. Tipo, a maioria das casas, habitualmente, tem uma mãe ali para fazer os serviços domésticos, né? Ali para cuidar da parte da roupa, da alimentação. E às vezes a gente não dá esse devido valor. Mas, se você analisar, é o fundamento de uma casa. Não se resume a só isso, né? Não se resume a isso. Mas o fundamento que a gente mais conhece, que a gente tem memória, né? A mãe fazendo aquela comida, né? Não tem na Bíblia? Com amor. Isso é bíblico, mano. Do quê? A sábia edifica, a tola destrói. É isso aí. E aqui a gente vai contar um pouco da história. Vou começar aqui com a Dona Meire, porque a história da Dona Meire se conecta com a da Dona Antila. E a gente vai tentar pegar ali os insights ali desde o nascimento, ali pegar ali quando já chegou na adolescência, na idade adulta, as dificuldades que passou. Tudo bem?
Tudo ótimo. Se a senhora tiver com a garganta seca, pode beber uma água. Sim, senhor. E eu tô curioso pra saber. E eu acho que todo mundo vai ficar impressionado. Dona Não Miriam, acha? eu também acho. Qual é a memória que a senhora tem que mais remete a Dona Tila, que tá aqui do seu lado, como mãe? Quando a senhora olha assim, cara, eu lembro da minha mãe fazendo isso pra mim. A minha mãe, primeiro de tudo, assim, o que ela mais me remete é a fé dela. E a batalha dela também para criar todos os filhos. As dificuldades, hoje nós moramos na cidade e nós vemos a facilidade que nós temos aqui, né? E já no Seringal, não, era tudo muito difícil. Eu imagino minha mãe, para criar, para cuidar de Quantos filhos? 9 filhos, né? 9, 10, 11 filhos. 12 filhos. 12 filhos. Mas um nasceu já morto. Os outros Mas foram aí, 11. assim, foram 11 12 filhos. Foi. Um nasceu morto, então ficaram 11 para ela cuidar. Foram 11 que ficaram. E a gente via como a dificuldade para lavar uma roupa, para lavar uma louça, para fazer uma comida. Tudo era bem mais difícil. Não é como nós agora temos a água ali, é pronta. Temos o fogão ali, com gás. Uma máquina para bater a roupa. Tem um Não. chuveirinho ali com água Um quente. chuveirinho com água. Tinha que descer Tudo o que rio, nós pegar fizemos, no rio. tinha que descer o barranco para lavar roupa na beira do barranco. A gente tinha que buscar água no igarapé, que era a água mais limpa para a gente poder tomar, para colocar no filtro, para colocar no pote, né, no pote de barro. Então as dificuldades eram muitas. E as panelas, nem imagina, que o fogão a lenha, como ficava para depois a gente lavar. Tudo era muito difícil. E assim, o que eu vejo a minha mãe é uma batalhadora, uma mulher de fé, uma mulher valorosa. Eu vejo a minha mãe como uma mulher que a Bíblia diz, que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu vejo a minha mãe como essa mulher sábia, que edificou a casa dela durante todos esses anos. E é dela que eu tenho recebido a fé que hoje habita em mim. Então a palavra que define é fé. Fé, Que a senhora mais lembra ela orando, sim, zelando pela vida dos filhos. isso, fé. E sem falar, né, que naquele momento era Uma serva de Deus um Altíssimo. mundo machista, né? A mulher não podia dar muita opinião, a mulher tinha que seguir o que o homem fala, né? Podia questionar. E eu fico imaginando as dificuldades, cara, no Seringal. Deus me livre. Só de pensar aqui dá vontade de chorar, mano. pensar, cara, que não tinha mercado próximo. Não, eu tô falando sério, não tinha mercado, tinha que Não plantar. existia mercado. Não existia mercado, né, vozinha? Não tinha internet, vozinha. Nem luz tinha, Nem vó. luz tinha, vozinha. Tinha rádio, né, vó? Tinha. Os rádiozinhos a pilha, né? Tinha O pessoal rádio. se reunia pra ouvir o rádio. Filha. Ouvia E a vozinha? notícia do... E pra lavar roupa no barranco, quando vocês lavavam, Baixo na beira do rio. era numa madeirinha, batendo. Olha aí, tá vendo? E o pessoal quer máquina de fazer tudo hoje. Hoje tem tudo, né, mano? Hoje a roupa já sai enxuta. O cara já pega, já... Já sai até com perfume. Antigamente tinha que lavar, subir o barranco. Tinha que fazer a roupa pra estender. naquelas roupas de... Fazer a roupa. Espremer, porque Espremer. ninguém tem uma centrífuga. A gente tinha que torcer a roupa, Torcer. né? Se eu dirigir 12 pessoas, não é mole não. Caramba, vozinha. Vó, deixa eu lhe perguntar. Na sua infância, assim, procurei na memória, que a senhora tem a memória melhor que a da mãe, se duvidar, e que a minha. A senhora é de quantas irmãos? A senhora era em quantos? Mas eram 12. 12 irmãos. também. Era. Meus irmãos. Qual era o nome do meu bisavô? É bisavô, né? É bisavô, que eu não conheci. O seu pai, Meu pai era José Casimiro de Albuquerque. José Casemiro. E a sua mãe, Maria Ferreira de Albuquerque. Maria Ferreira de Albuquerque. Vó, é a senhora que tem... Ou é o vô que tem ascendência de português? Quem era? É o vô, né? Tinha uma sinhazinha que chamava. Era o vô, né? A minha mãe também era filha de uma portuguesa. De uma portuguesa. Era.
Olha só. Legal. Isso eu Legal, não Vazinha. sabia. A gente, ó, tu Olha tá aí. sabendo da tua história da tua avó agora. Pois é. Tu vai Quem saber tava de mais outras coisas. desrespeitoso, Não sabe nem a história Não. da família. Eu fiquei sabendo até que ela jogava baralho, não era, Olha aí. vó? A senhora era perita em baralho. Eu fiquei sabendo. Profissional em baralho. Jogava baralho, né? O campeonato internacional de baralho. Lá no Seringal. No Seringal. Vó, então a infância de vocês foi toda no Seringal, né? Foi. Era o mesmo Seringal, Lafayette? Não. Qual era o Seringal? A gente veio de lá do Lafayette, a gente foi embora para dentro do rio Mamuriá. Rio Meu pai Mamuriá. foi pra lá com a família. A gente ficou lá não sei nem quantos tempos. Aí quando veio de embora, viemos para Maitá. Maitá. O Seringal Maitá. Maitá. Seringal Maitá. Aí de lá a gente veio para ali, para o Alegrete, para perto já. Alegrete eu ouvi falar, do pessoal falar. Perto. Paraná Sabe o Alegrete. que é o Não, perto, não, né? sei não. Sabe o que é o perto, né? Vó. Da Água Preta. E Olha, perto da água preta. Sabe onde é água preta? como é que era a sobrevivência lá? O seu pai ele cortava seringa, ele plantava? Como é que era? Cortava seringa, plantava. Aí ele vendia pro... eu esqueci o nome do feitor, né? Que parece que eu comprar borracha, né? Vendia para aqueles comerciantes que passavam no rio. Uhum. A borracha, né? Vendia borracha e Ei, comprava as Vazinha, coisas. que a e gente com precisava. dinheiro, que, por exemplo, vendia ou trocava por alimento? Vendia, aí pegava o dinheiro. Não, comprava. Comprava já naqueles comerciantes, a pessoa já comprava tudo. Ah, aí. entendi. Trocava, né? É tipo uma. Não, ele comprava com dinheiro, né, vó? Era com dinheiro? Não, com borracha. Ah, com a A borracha, borracha. entendi. A Levava a borracha e trocava pelos trocava. alimentos. É, Uma espécie de escambo. É, isso. Uhum. E vó, a senhora já ajudava lá no Seringal? Como é que era? Todo mundo tinha que trabalhar? Meu filho, eu ajudava demais. Meu pai foi embora. Aí ficou eu, mamãe e mais 4 irmãos. Uhum. 5. Aí os meninos foram morar, cortar a seringa dentro do Garapé Preto. Vixe. Aí ficou só eu, mamãe e as 2 meninas. As 2 mais novas eram todas as 2 ainda crianças. Tocava a casa sozinho. Andava de madrugada, eu saía, mas a mamãe, ela pelotando e eu com a tarrafiando, para pegar um peixe Pegar pra gente peixe. comer. 4 mulheres. 4 mulheres. E vocês ficaram nesse ritmo assim, a senhora sabe, tem noção de quanto tempo? Ah, meu filho, passamos muito tempo. Os meninos viviam dentro do Garapé todo tempo cortando seringa, porque lá onde nós morávamos não tinha seringa, não tinha uma estrada para eles Entendi. cortar. Sim. Aí eles iam lá para dentro do Garapé Preto cortar seringa. Aí eles eram responsáveis por cortar a seringa e vocês se viravam lá pra pescar, né? Comer. E se viravam. Quando o dia vinha amanhecendo, a gente parava, encostava na praia, ia plantar, ou então quando era tempo de plantar, a gente já ia plantar. Roça, feijão, essas coisas. Caramba. Na praia mesmo. Na praia. Quando o rio baixava, né? Aí É. plantava aí melancia também. Esse mês de junho, Aham. Manga. julho. Não, né? Aí Ah, a gente, quando era tempo de limpar, a gente era do mesmo jeito. A minha vida era assim, mãe da mamãe. Caramba, vida de... Então foram muitos anos, né? Assim. Muitos Foi anos. questão de tempo. Perdeu até a conta, hein, vó? Questão de ano mesmo. Vó, e pulando um pouquinho mais assim, quando foi que a senhora conheceu o vô? A senhora já tinha passado um tempo, né? A senhora já tinha mudado de Seringal, como é que foi? Não, quando nós chegamos lá no Alegrete, aí a Aham. minha mãe já era amiga da mãe dele. Aí, Aí, já tinha os contatos, né, vozinha? Já viu os A gente, contatos. depois que elas casaram, pronto, sumiu. Ninguém se viu mais. Elas não se viram mais de jeito As nenhum. amigas Depois que as sumiram. amigas casaram. Aí quando nós viemos morar lá, foi que a gente foi pra lá e A senhora se foi engraçou. passear lá. A senhora viu aquele homem do olho azul, meio alto, cabelo liso. O meu avô tinha olho azul, pô. Olha aí. Olho azul, bonitão. Aí, Bigodinho assim, Aí tipo ela- Hitler. Ah. Assim, tum, a mãe dele disse assim pra mamãe, disse assim, Mariazinha, que ela chamava de Mariazinha. Mariazinha, eu nunca pensei em tu ter uma filha e eu um filho pra se casar. Olha aí. Já Olha, jogou. vozinha. Olha só, não é nem indireta. Não é indireta, é direta. Foi Sabe? direto, e aí? Vai casar ou não? E aí, vô? Quantos anos você tinha, vô? Você lembra? Ainda era adolescente. Adolescente. Tinha uns 15 anos, vozinha? Ainda não. Não, né? Ainda tinha. Mas a senhora casou, a senhora já tinha mais de 18, né?
Não era, Eu ia vó? fazer 18 anos. Ah, casou 18 bem. anos. A senhora, porque naquela época... É 16, casava 13, 16. A minha 14. avó casou com 13. Aí, Teve que aumentar a idade pra... tá coçando. pra- É uma casquinha que ela tá tirando. Deixa ela. Sim, vó. E aí, a senhora, como é que foi que vocês se conheceram mesmo, assim? Ela só jogou uma direta, Quer né? perguntar quando que houve a conexão? Não. Quero Não, saber. o amor que foi a vida. É, que aí eles, rapaz, eu quero esse Então vem aí. pergunta diretamente. Tô quando perguntando. que a senhora se Aí a gente engraçou, né? começou Aí, ó. a namorar desde adolescente, nós dois. Ah. Namorando. Aí E o namoro era só de olhar, né, vozinha? Era na beira da casa ali. Pela brecha, olhando assim. Não, ali o pai sentado no canto e ela bem assim, ó. É isso, pode namorar aí. Aí ele sentado lá, Olhando, né? fumando cigarro. Aí a gente Começou na adolescência. foi. E como é que foi que vocês foram pra casar mesmo, assim? Vou casar agora. Vocês decidiram. Mas a gente casou, já ia fazer 18 anos, ele ia fazer 20. 2 anos. Ó, idade boa. E aí, ele já tinha casa ou ele foi atrás da casa? Como é que Tinha era? Não, meu filho. Nós casamos, Aham. aí fui morar dentro do Garapé, que ele morava lá, Aham. com seringa pra lá. Aí eu fui com ele numa casinha bem pequenininha, não tinha nenhuma parede, só mesmo a cobertura e o piso. E não tinha parede? Não tinha parede? Era só palha, sim. Aí É. colocava rede. Dormia na rede. Era mesmo, vozinha? É. E isso era uma casinha. Era uma casinha, uma papirice. O que é o amor, meu Papiro. amigo? Que é o amor. Tá vendo? Ei, Lucas, tu vê que o pessoal daquela época era mais corajoso do que a Aí- gente. Eles botavam pra acontecer, meu filho. A Sem gente casa, ficou sem lá nada. morando muito tempo, um bocado de ano. Morou lá. Mas E arrumaram era a casa só depois. nós, só não tinha Só nenhum vocês dois? vizinho. Não Qual tinha era- vizinho. qual era- Por isso qual era que o a casa seringal, não tinha vó? parede. Qual era o seringal? Lá na Água Preta. Água Preta. Ah, tá. Que é onde ficou até hoje, né? Lá. Garapé. É, não é Lá que o tio dentro do fala? Garapé Preto. A água era preta mesmo. É, bem pretinho. É, Ixi. Aí Por a isso que é gente água ficou lá. Depois veio um vizinho morar pertinho de nós, que aí ele Ixi. Aí teve que fazer as Eu paredes já ia falar. das casas. Ele morou lá, ele fez outra casa, mas não fez parede também. Mas, não. rapaz, o pessoal não gostava de parede, não. A do meu vizinho já tinha paredinha tudo bem bonitinho, mas é nossa. E a nossa de você. Ah, já que ele fez parede, eu não vou fazer. E quando é que foi, vó, pra fazer a parede? Agora eu fiquei querendo Eu saber. quero saber quando que foi feito uma parede na casa. Fez não. Não, não Lá dentro do já Guarapé não pensou fez se nada. meu pai Não fez uma Aí paredezinha. ele pensou assim, não se o faz cara uma fez parede parede. na casa? Se ele fizer, eu faço. Não fez não. Quando a gente veio morar na beira do rio, sim, aí a nossa casa era uma beleza. E, bem e quando que bonitinha, foi toda que de nasceu madeira. o primeiro filhinho, o Luiz? Vamos mandar um salve aqui pro Luiz. Luiz, Salve, ele vai assistir, com Luiz. certeza. Tamo junto. Quando que ele nasceu, vó? A senhora já tinha quantos anos? A senhora lembra, mais ou menos? Tava com 19 anos. 19. Hum. E aí, você já tava na casa que tinha parede, que era na beira do rio? É, nós estávamos na beira do rio. Ah, Queria saber se foi na casa sem parede, né? pra saber. Tem a precaução, né? Rapaz, esse meu avô não fez uma Esse paredezinha. meu avô tá aí. E Mas responsabilidade. depois que ele nasceu, a gente foi pra lá de novo, pro dentro do Garapé de novo. Foi pra casa sem parede de novo. Foi. Porque lá era melhor, vó? Era mais bonito? É Era o quê? porque ele cortava seringa. Ah, tá. Aí lá ficava mais próximo, né? Na beira do rio não Tinha tinha. estrada. Tinha as estradas, né? As estradas de Ah. seringa. E lá no- E na beira do rio, onde a gente morava, não tinha. tinha. Então eles tinham que ir para o lugar mais próximo, porque para cortar a seringa era o meio de conseguir sobrevivência. Subsistência. Era. Sim. Legal. Então, eles. E ela, logo recém-casada, acompanhava ele, né? É. Uma vez ele saiu para cortar a seringa, de madrugada, ele saía de madrugadinha, e eu fiquei ali deitada, querendo dormir, quando veio, pegou assim no punho da minha rede, suspendeu a minha rede, aí baixou. Aí depois suspendeu 3 vezes, aí eu digo, esse menino, para que ele voltou? Aí eu digo, larga de brincadeira. Isso é brincadeira, deixa de estar me fazendo medo. Aí. Aí quando eu olhei assim por de trás para fora, não tinha ninguém. Vixe. Ai, meu Deus, Fiquei até arrepiado aqui, mano. Nossa. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio todinha. E aí, vó? Vozinha, Eu tu é fiquei com de medo. morrer. Aí Dentro me das enrolei matas, todinha, né? cobri pé, cabeça, tudo, peguei as beiras da rede, fechei assim, E a fiquei casa ali. sem parede? Fiquei ali dentro da rede, tempo de morrer de medo. E aí, vó? Parou? Aí parou. Levantou só 3 vezes, aí parou. E a senhora chegou a orar alguma coisa? Pediu pra Deus alguma Naquele coisa? tempo, aí eu fiquei rezando. Porque Rezando, a senhora era católica, eu né? era católica. Aí Mas
pediu a Deus. Todo tempo pedindo a Deus pro santo pra te Mas é assim mesmo, mano, as histórias do mato. Tu não costuma não, assim, não, nessas... Aí- Pô. É. É porque tu não conversa com essa galera, mas tem um monte. De jeito nenhum. Você nem pensa que vai sair mais de madrugada, que eu não fico mais, não. E essa casa sem parede eu não fico. E o tio Luiz já era nascido? Era Ah, então vocês ainda estavam Passa só o pouco casal, né? tempo, é. Ah, tá. Tempo que a gente tinha Vai, casado. Rosinha. Tem mais história de terror, Rosinha? Pra gente? Mais não. Tem mais não? Ah, graças a Deus, né? Que só não passam mais medo naquela casa sem parede. Vó, e conforme os filhos foi nascendo, e aí, como é que foi a situação? O vô continuou no seringal, ele resolveu ampliar pra Ele, plantação, depois como é ele que foi? Ele foi negociar, era negociante, ele comprava muita mercadoria. A gente foi morar lá dentro do Garapé de novo, mas Uhum. no outro canto ele fez uma casa, fez um armazenzinho assim do lado para botar mercadoria. E a gente ficou lá, morando. Passamos, acho que uns 3 ou 4 anos lá. Foi da vez que eu já tinha o Luiz, o Orlandino e o Zé e a Miriam. Miriam. Aí quando a gente viajando na canoa, né, de madrugada, ele saiu na frente com a canoa carregada de borracha e eu fiquei. Olha essa história, presta atenção nessa história. E eu vi mais outros 2 homens com os meninos, porque a canoa que ele vinha não dava pra gente vir. Aí quando a gente ia viajando, uma corredeira horrível, quando bateu assim, a canoa bateu num pau e o homem não teve força de puxar. Quando bateu, já foi. Virou. A canoa virou. A canoa virou, ficou mesmo assim, virada assim, encostada. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fiquei agarrado com a Miriam, com ela levantadinha assim, e quando eu me lembrei do José, que eu passei a mão, o bichinho já ia virando para debaixo da canoa. Aí eu só fiz suspender ele também e fiquei lá. E os 2 homens só gritando. Do outro lado do rio. Com medo da corredeira. Gritando. Saíram assim por cima do pau e ficaram lá na beira da água gritando. E eu digo, gente, pelo amor de Deus, me ajude a pegar essa menina aqui para mim poder sair com esse outro. Aí foi que um primo do Lázaro correu, pegou a menina e eu saí com o José de dentro da água. Deus é tão bom, tão santo de bom, que ele não deixou o meu filho para pegar a corredeira. Ficaram só rodando assim, faziam um regime, um remanso grande assim, e eles ficaram ali dentro, eles 2. Os outros 2, porque ela conseguiu salvar. 2. Só um pouquinho. Aí ela conseguiu salvar o José e a Miriam, e quando ela viu, estavam os outros 2 rodando assim, rodando dentro tipo de um redemoinho, né? Que ficou, porque tinha uma corredeira grande. Se não tivesse acontecido isso, deles ficarem lá, eles teriam sido levados, né? Então, quando ela olhou... Debaixo do balseiro, de um balseiro grande. Aí, já, Moisés. Quando ela olhou e viu os 2, aí, mãe. E aí, o que a senhora fez, ó? Eu caí na água, peguei na mão do Luiz e saí, digo, não solta teu irmão. Ele disse, não, mas eu não solto não. E eu saí nadando só com a mão, puxando, até tapar na terra. Quando eu topei em terra, aí eu digo, agora meus filhos, empurrei eles 2 para a terra. E aí fui pegar os sacos de roupa, que já estava tudo. Olha só, meu irmão. Aí fui cair na água e fui pegar. Peguei o saco, um saco de um encerado grande, que estava com mosquiteiro, com tudo, botei na beira. Aí fui pegar o outro era de pano, já estava afundando. Pesado, que eu quase que não puxo. Mas com muita luta, com a força de Deus, meu Deus, eu sei que foi Deus que me fez. Ele me deu aquela força tão grande e aquela coragem de eu cair na água para acudir meus filhos e não deixar eles morrer. E sair. E a senhora então salvou os 2, depois voltou para pegar os mais 2 e depois ainda pegou as coisas que estavam lá que eram importantes para vocês, que eram as roupas, tudo. Nossas roupas, mosquiteiros, rede, tudo. Era a vida de vocês, Os né? bens, Os né? bens, os bens materiais. materiais. Olha só, meu irmão. Pai, mano. Dá vontade de chorar. Dá. Tô imaginando aqui, Aí já pensou? Olha o tamanho dessa senhorinha aqui. Aí eu te pergunto, ela é ou não é uma heroína? Por isso que meus irmãos mais velhos, principalmente o Orlandino, quando ele fala, ele diz, o meu herói, minha heroína é minha mãe. Porque minha mãe salvou a minha vida. Salvou a vida dos meus 3 irmãos mais velhos, porque eram os 3 primeiros dela, né? Então, ela salvou esses 3 filhos. Então, aí você olha para ela. O Orlandino Né? ainda A senhora não tá com sabia frio, vó? nadar. Tá com frio?
pouquinho. Põe a capa. Eu mexi a capa. Isso, põe a capa. Aí ele foi. O Orlandinho não sabia nadar. É O pra Luiz já ficar sabia, pequeno, né? pouquinho, mas já sabia. A gente pode mudar. Sim, vó. A senhora tá com calor, né? Não, tô não. Aí ele não sabia nadar e a senhora foi lá, fez o resgate. O Luiz segurou a Valência dele, que o Luiz segurou na mãozinha dele ali, não Não soltou soltou. de Vó, jeito agora nenhum. mande um beijo pra esses seus filhos. Olha ali naquela câmerazinha ali. Mande os filhos pra esses 4 filhinhos aí que a senhora salvou. Mande um beijo pra eles. Mandando um beijo pra Meire, Miriam. Miriam. pra Miriam, pro Luiz, e pro Orlandino e pro José. Meus 3 filhos, meus 4 filhos que eu salvei, todos 3. Deus me livrou, não deixou que eu deixasse eles morrer afogados. Que lindo. Eu mano, dá vontade de chorar, mano. Que lindo. Vó, amo a senhora. Que lindo. Mesmo a senhora me dando banho sem eu querer quando era pequeno. Mas eu tô pensando aqui, Valdir, toda essa história desses 2 camaradas Eu que já não ia fizeram falar. nada. Nada, meu filho, nada. Só ficaram nada, gritando nada. lá. Só gritando porque o seu Hipólito já tinha bastado, meu sogrinho na frente, Deus do noutra céu. cama, outra canoa. Também toda carregada de borracha. de Vendo a coisa. senhora lá, toda a situação. Aí eles ficaram só os gritos, gritando, pedindo socorro, pedindo socorro. E a Socorro não apareceu, morava longe. Era longe, na outra colocação. E o que é mais legal isso aí é que resume bem o instinto de uma mãe. Uhum. Uma mãe, ela dá a vida pelo filho sem hesitar. Ela nem pensa. nem O pensa. instinto dela é proteger. Sim. Tô errado, donas mães? Tá certo. E parabéns, dona Tila, pela sua história. Eu sei certo, que meu tem filho. um monte. E a senhora pode ter certeza que a minha família Pinheiro, a senhora é a raiz. A senhora é uma raiz muito frondosa, muito próspera. E tudo que hoje eu posso ser, a minha mãe, os netinhos, os bisnetos e a geração que ainda vai vir é pelo seu exemplo de oração, de perseverança e de heroísmo. Tenho muito orgulho de ser seu neto. Amo muito a senhora. Obrigada, Tá bom? meu filho, também te amo. Tem um outro neto ali. Não, mas ela cuidava de mim, aí tá ligado, né? Todos meus Ela faz netinhos, farofa amo pra mim. todos eles. Tá ouvindo já que ela faz farofa pra mim? Tamo junto. Poxa vida. Jaque. Piada interna. E aqui. agradeço aí. Eu agradeço essa jovenzinha aqui, porque se Tá não fosse velhão. ela, seu pai, né? É. E aí você. É verdade. A senhora tá tipo fazendo assim. Tipo, E vó, quando é que vê a dona Meire? Como é que vê essa outra geração aí? Ah, isso foi depois. Conte aí um pouquinho A gente aqui. foi morar na beira do rio, aí Posso, senhora, se tiver ruim aí, a gente muda a senhora de A lugar. senhora fica aqui, taca eu no fico cafezão aí. aqui, mano. tá não, Tá bom, não? Mas Tá sim. pegando vento não na Tá senhora? não. Acho que Tá não, ele não, tá mas- bem pra cima. tá bem pra fundo. Tá pegando? Porque a senhora não pode pegar vento não, acho que é bom ali pra ir. Quer vir pra cá, mãe? Não, tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então tá, ótimo. Tá bom. Sim, vó, aí como é que foi que veio a outra geração pra gente entender aí? Meu filho, Vocês mudaram de lugar, não, ficamos lá mesmo. A gente foi morar na beira do rio. aí foi nascendo e o parto era com parteira, né, vó? Era. Qual era a parteira mais famosa lá do Seringal? A minha parteira era Maricô. Maricô. Maricô, essa inovou na Maria. Maricô. Ela não queria Maria, ela colocou É. Maricô. Ela era uma parteira maravilhosa. A melhor do pedaço. Ela que fazia as partas, ou as parimentos. Mano, Experimento. e esse negócio de parteira é muito interessante porque o estudo que foi feito é que você ter filhos, né, nos meios que não são tradicionais é igual ir pra uma guerra, equivale a ir pra uma guerra. Os riscos que você Como correr assim, de mano? perder sangue, Ah, de hemorragia, não né? sei os equipamentos necessários, né? E tudo isso era o que, vó? Na base do chá, né? Tomava um chá de alguma coisa, se tivesse alguma coisa. E como é que... Nossa, cara, eu fico Não, pensando, mas eu né? fico pensando porque naquela época, eu não sei como é que era, se tinha uma contagem, mas morria, dá a impressão de que morria muito menos bebês, né, que quando nascido, que agora, né? Não sei, Sem acho que... equipamento, né? Não, acho que morrer Morrer mais, mais, né? né? Acho que eu tenho certeza. E a senhora teve, foi 11 filhos, né, vó? 12. 12. Aí um faleceu, nasceu no parto, já morreu, né? Morreu. Foi. É porque ele nasceu grande, foi? Como é que foi? Porque ele era muito grande. Aí Só uma cesariana, se fosse o caso, né? era. Ah, E a senhora era parto normal. foi o último, não? Foi não. Depois dele eu tive.
Ele, depois dele, acho que a senhora teve eu. Foi. Ela tá querendo aparecer. Ela falou tipo assim, eu. Não, porque eu acho que foi. Parece que a gente estava conversando e ele era antes de mim. Ah, Não, depois de mim, porque eu lembro. Depois. Ela lembra que ela me Eu contou lembro, quando era criança. Vocês eu sabem as lembro. histórias dos pais de vocês? Eu sei dos meus pais, eu sei do meu pai e Foi da minha mãe. depois de Eu mim. sei. Acho que ele foi antes Verdade. Então, do Oli. Ordem. É. E A falar nisso, eu vi o Davi ontem. ele é diretor. Davi. Ele é diretor. E eu deixar um insight aqui que me veio aqui, que eu te falei agorinha. A maioria dos filhos não sabe as histórias dos pais. Procure saber a história dos pais de vocês. Eu sei. Acho que tu não sabe não, cara. Nasci, Porque nasci. às vezes a gente questiona muito, meu pai, minha mãe é desse jeito, mas você já observou como é que era a história dele, como é que foi o estilo de vida que ele foi criado? Né? Será que ele não te proporcionou um estilo de vida melhor do que o que você tá levando, não? É verdade. O meu pai, por exemplo, teve uma vida muito sofrida, né? Ele era meio bruto às vezes, mas ele me proporcionou uma vida muito melhor do que a que ele levou. É. Olha a vida que a minha avó levou. Certamente ela proporcionou uma vida muito melhor pra dona Meire do que o que ela levou, né, vó? Eu sei que a senhora costurava a roupinha dela. Eu costurava pra tudo, eu costurava até pra fora. Com a mão mesmo, não tinha máquina. Não tinha Tinha uma máquina. Tinha máquina. máquina já, né? Eu lembro, a avó tinha uma maquininha só quando eu nasci, né? Que já é muito tempo depois, porque eu sou um jovenzinho, né? Eu não lembro de 1938, não. Eu nasci. Quase Quando nada. eu vim embora, a minha máquina eu vendi pra minha cunhada. Qual era o nome dela, avó? Socorro. Maricó. Maria, Sempre Ah, tem uma Maria. esposa do Milton. Ah, Vó, a sua história é muito linda. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter a senhora como minha avó. E eu fico muito feliz de ter nascido numa família que tem pessoas assim, né, tão valorosas. E não tem nem o que falar, cara. Eu fico até emocionado. vai chorar? Não, dá vontade de chorar. Tu quer chorar? Eu quero. Chora. Não, mas vou beber um café. A gente faz um corte. Quer chorar, tu chora. Fala alguma coisa aí, vocês, falei. Fugiu até o. Tô querendo chorar aí, mano. Eu fiquei com vontade de Não, chorar. dá vontade de chorar. Porque tu É porque eu falou- fico pensando nas dificuldades. Imagina aí, cara, você nascer lá em 1938, você tá no Seringal, que não tem luz, Sim. que não tem água encanada, que não tem remédio pra verme, Só tem rio. que você tem que caçar, né, ó, pra ter alimento, tem que Remédio pra pescar. verme Tinha, né? Tinha. Tinha aquelas embarcações também, né, como é que era aqueles que faziam Embarcação. tratamento odontológico, a marinha, né? Dentista. Não, Era os tem os dentistas. protéticos. Mas tem também aqueles trabalhos que o exército fazia, né, a marinha. Eu sei que A fazem, Marinha a fazia, comunidade mas era ruim. ribeirinha. Às vezes É, passava Marinha, por lá, né? É muito raro, né? Aí nem parava ali por ali mesmo, não. Então voltava era embarcar. Tudo quanto era de canoa quando eles passavam. Mas eu acho que eu Deus sei o do que, que céu. é, você. Acho que eles passavam e viam uma cobertura sem parede. Eles falavam, aqui não mora ninguém. Uma casa Cara, sem eu fico parede. pensando no frio, mano. Mas não entrava não, menina. Não entrava, A gente não? tava- Tinha porta, Era mano, na na casa, pezinha. vozinha? Porta na casa, não. Se não tinha parede, como é que vai Não ter tinha porta? parede. Mas às vezes tem um lugarzinho. Não, Aqui é não a tem porta. como, Não entra né? por aí, que aqui é a porta. E ali é o banheiro. Ele tá invadindo minha privacidade. Que é isso? Não tem parede, mas você não pode entrar por aí. Aí é a janela. Vó, como é que foi pra vocês virem pra cidade? Qual foi a decisão que vocês tomaram? Agora a gente tem que ir pra cidade, vamos sair do Seringal. Qual foi o motivo? Quando ele morreu, O Eli é um dos irmãos, né? é, Ele tinha quantos anos? ele tinha 10 anos. 10 anos. O nome dele era Eli. Eli foi Ele um... tinha um Eli na família. que eu não só conheci. faltou o Ais. Ele Ele... pegou hepatite. Hepatite A, B, a senhora sabe? Não sei. Uma dessas, né? Morreu lá mesmo, né, vozinha, no Seringal? Ele Ele morreu... morreu aí. Ele morreu Embora. cuspindo sangue? Como é que foi? Não, ele não provocou sangue, não. Não, né? Só começou a ficar ruim. Ruim, com muita cidade. Depois aí teve febre. E ficou todo amarelinho, bem amarelinho, bichinho. Perdeu o sangue, né, mano? Hepatite, né? Taca tudo, às vezes o fígado, tudo. É. Meu Deus. E aí, Desanimou, tá? aí o vô e a senhora tomaram a decisão que iam pra cidade, porque... Foi, já fazia tempo que ele estava pelejando pra vir. Aí a gente veio embora. Vendeu as terras. Entendeu nada, ficou lá tudo. E hoje quem tá mandando em tudo lá é os caboclos. Vixe. É. Não, mas é uma área de terra bem grande, né? O meu tio Adonias, o pai do Rickson, ele tava fazendo lá uma...
Ele conseguiu uns documentos lá que... Ainda ele tá vendo lá, né? É. Mas é uma área de terra bem grande, E muito os grande mesmo. caboclos, mano? Então lá, eles tinha até a história que todo mundo fala lá que esses caboclos, né, os índios, eles iam lá no meu avô, quando ele já tava na cidade, e pediu autorização dele pra construir alguma coisa, não era, avô? Né? Pediu, Posso seu- construir lá? seu Lázaro, o senhor deixa, o senhor autoriza eu fazer minha casa lá, não sei aonde, aí ele autorizava. Manteve o respeito, né? Todo esse tempo, né? E- Mas Eles respeitavam, os índios respeitavam Aham. mais o meu sogro e o meu marido mais do que tudo. Tinha medo, né, vozinha? Era respeito ou medo, vó? Não era Respeito, né? respeito. É honra, meu amigo, que as pessoas não conhecem hoje em dia. Tá É, bom. né? E vou aqui na cidade, quando vocês vieram, como é que foi a dificuldade aqui pra senhora? A senhora já sabia ler? Como é que foi? A senhora aprendeu aqui? Ou lia só um pouquinho a Bíblia? Como é que... O que eu aprendi a ler, o pouco que eu aprendi foi na Bíblia. Sozinha, como é que foi? Sozinha mesmo. Tá vendo? Minha avó aprendeu a ler sozinha. Autodidata. A Bíblia. A Bíblia, a palavra viva. Rapaz, eu ia contar a história da minha avó, mas eu não vou que me contar, ensinou. porque é muito forte. Me ensinou a ler um pouquinho, que eu sei, foi na Bíblia. que eu Foi na Bíblia. E aí, naquele momento tinha 11 filhos, né? Era 11, né? Quando eu vim Quando pra cá, viemos pra 10. cá já eram 10. Ah, já era o 10, é Parecia isso mesmo. eram É, 10. era 10. E o vô ver também, ele não sabia ler, né? Não era alfabetizado. Tinha algum parente aqui, vô? Tinha, o pai dele estava aqui, a Maria, mãe da Socorro, morava já aqui. Era Tinha meu avô. muita gente, muita família dele, aquela família de Pinheiro que existe aqui nesse Tem Rio muito Branco. pinheiro. Mas né? era aqui no Acre já, Tudo vozinha, era então. da Foi, família eles eram- dele. Direto pro Acre. Eles saíram lá, né, do Seringal e já vieram pro Acre, não foi, vô? Foi, E vocês vieram de embarcação, não foi? foi. E Era quando acabou o rio, mano? Não, aí eles zoaram. Na conversa do cara. Na Valeira do Seu Baldo. E baleira do seu baldo, né? Baleira era uma espécie de embarcação, É, uma né? embarcação. Sim. Grande. E eu sei de uma história aí, dona Meire, que quando a senhora tava vindo, parece que aconteceu um acidente, não foi? O que aconteceu? Conta aí. Foi. A senhora tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha de 8 para 9, não era, mãe? Era 9 anos. Uns 9 anos, eu acho. Quando a gente vinha. Eu fui pegar um papel no banheiro e caí em cima de acho que era um Era um balde. balde de óleo, né? E ele tava com as Tinha pontas dentro assim. Não, eu não tava com pontas não. Acho que é porque aqueles balde de óleo eles têm aqui. Aí eu caí em cima e arrancou o pedaço aqui da minha perna que tá aqui até hoje, Então é né? aquela marca que a senhora tem. Foi Nós vamos mostrar, tá? Nas câmeras. quando a gente tava vindo na embarcação. Eu caí. E qual foi a técnica que usaram pra estancar o sangue? Conta aí. Não sabia dessa, E não. cheiro de algodão dentro do Ó, golpe. uma ferida. Tem uma Uma ferida ferida feia. aberta. Sem um pedaço da carne. O que faz, O mãe? algodão. Ele Então, algodão encharcado de foi a pior algodão dentro. coisa Com o que- quê? Com café, que a senhora falou. Parece que Pra foi tirar. algodão com café. Pó de café. Pó de café. Ó, Aí como- pra tirar saiu outro pedaço da carne. Aí, para tirar aquele algodão de algo ferido, De uma ferida. imagina. Colou, né? Uma criança de 10 anos, Eu imagina. tinha deixado lá, você vai fazer parte do meu corpo a partir de agora. Então foi. Eu passava uma argamassazinha, É. aí já fechava o buraco. E aí, a minha primeira experiência com uma criança com Conta aí, dona Meire, quando a senhora chegou junto com a dona Tila, 10 anos de idade, nunca tinha visto luz 9 elétrica, anos. Não, nunca tinha conhecido gelo, não. nunca tinha cidade, visto um Nunca tinha espelho. visto uma bicicleta, nem um carro, Nada, energia, nada. Nem o céu. Conte aí suas O experiências. céu eu via, porque Ah. lá era muito mais bonito do que aqui. Ah, tinha ainda, céu, assim, tinha Respeito, Era parceiro. estrelado. Ah, perdão. Era perdão. com 9 anos de idade, eu nunca tinha. Eu não conhecia a energia elétrica, né? Quando a gente foi chegando na embarcação, chegando aqui no Rio Acre, eu achei muito bonito. Ver aquele monte de E onde é que luzes. parava? Onde é que parava aqui? Era É, lá na gameleira base. mesmo? É, Ah, lá na base. Na base. lá Que na era ali base. que era o trâmite, né? O porto, né? É, lá ali Ali, em Porto, perto da gente. Segundo distrito ali tem a árvore, É da tem, né? ponte, aquela É, ponte. aquela ponte metálica ali. Na época a senhora desse chegou lado aquela de ponte cá, abria né? assim, não? Não. Tinha uma época que ela abria, né? Vamos colocar na edição mostrando como é que é, porque tem gente do Acre que não tá Ah, assistindo. então né? quando a Sim. gente. Nunca tinha visto, achei tudo muito bonito, né? As luzes. As luzes. A minha primeira experiência com algo gelado, né? Com picolé, mas essa ainda foi lá no Terruã, né? Que é Paulinho hoje em dia. Que é uma cidade Paulinho. próxima do Seringal, É. né? No Aí, Amazonas. foi lá, a minha primeira experiência com algo gelado. Não tinha E aí? geladeira, não tinha nada. né? Quando eu Nossa. coloquei o picolé na boca, né? A sensação do gelo, para quem só conhece a água natural,
É que tá quente. É mesmo, é? É Eu achei verdade. que tava quente. Tava queimando minha boca. O gelo muito Aí a senhora gelado. começou... Aí eu sapequei no chão. Que tava queimando minha boca. A senhora gritou, Ai, tá queimando. Ah, mamãe, isso não é de Deus não, mamãe. Vamos voltar pro seringal. A gente no seringal, a gente é muito ingênuo. Assim, muito mesmo. Uhum. De não conhecer nada. A maldade que tem na cidade é... Ah, Nada, a gente não conhece nada. A convivência que eu tinha no seringal era com meus irmãos, minha família. Eram os seus amiguinhos, né? Era. Meus irmãos eram meus amigos. Então, tinha as dificuldades, tinha os perigos que hoje eu vejo uma mãe não deixaria fazer Filho andar o que na minha mãe canoa. fazia, como a gente andar na canoa, né? A gente andar na canoa para ver as tarrafas, né? Ver como é que estava atravessar o rio. Não, a gente atravessava o rio para ir para a escolinha do outro lado, que era eu e o Eli, né? Era a mãe. E um rio muito largo, muito perigoso. Época de quando alagava no seringal, a gente brincava ali debaixo da casa, um perigo de ser levado pro rio mesmo. E tem uma história aí, né? Que entrou uma cobra grande, não foi? E o meu tio, José, Foi. não foi? Então quando alagava, a nossa casa ficava rente à água, né? Era ruim. era. E aí os perigos, a gente tinha que colocar as coisas, os animais, tudo dentro de casa. Nossa. E o papai, numa época dessas alagações, meu pai estava Rio Branco. para Rio Branco, né? Era mãe. E tava os meus irmãos. Acho que só estavam os mais novos, né? Era do José para baixo, né? O Orlandino. O Orlandino, né? Conte, mãe, aí, como é que foi? Aí a gente tinha umas galinhas, feito um giral assim fora, com as galinhas. Girar uma estrutura de madeira, né? Que as galinhas ficam em cima pra dormir. Explicando que Aí as galinhas, ninguém conhece. verdade. quando foi de noite, a gente escutou a zoada das galinhas. Do cocó naquela zoada medonha. Meu Deus do céu, é cobra. Aí levantou, quando ele levantou, ela saiu por cima da água, foi embora. Digo, Aquelas Deus do céu, cobras ela vai grandonas. voltar. Bem grossona assim, mas vai voltar. Provavelmente que é uma Quando jiboia. foi na outra noite, quando a gente É, estava sucuri. deitado, a gente estava escutando, quando veio uma zoada de novo. Aí eu digo, meu Deus do céu, é a cobra de novo. Quando a gente correu com a luz, que eu suspendi assim por cima de uma janela, quando ela viu a luz, no lugar dela sair, ela Veio pra cima. dentro de casa, entrou pra dentro de casa. Entrou? Aí o Zé Maria era pequeno. Quantos ele anos, tinha vó? uns 12 anos. 12 anos, olha só. Tinha. E aí, vô? Aí ele, quando ele tinha molado um teçado, demoladinho, que eu chego, tava querendo uma navalha. Quando ela meteu a cabeça, ele tacou Pô. o teçado, Morreu. rolou a cabeça dela. Aí ela caindo dentro d'água, ele agarrou assim, puxou, botou todinho em cima da casa. Pra quando o pessoal no outro dia ver. Pra ele mostrar. Ele botou em cima da casa com um monte de cobra. Meu Deus do céu, nessa noite ninguém dormiu mais. Passamos a noite, o resto da noite todinha assombrados. Meu amigo, imagina aí, uma criança de 12 anos, chega uma cobra grossa e ele vai lá e mata ela. A casa, a água encostando assim no travejamento da casa. E era distante, né, vó? O rio pra casa e quando era alagação subia tudo, né? Perto ou era próximo? Era longe, né? Era longe, mas no verão, quando era o rio enchia, Enchia tudo. alagava tudo. E Muita. de trás da nossa casa O rio tinha um é muito Paraná grande. enorme, que tinha cobras, tinha jacaré, que de noite onça. estremecia a casa de noite. É, meu amigo, agora Eu lembrei, imagina. Lucas, que um menino de 12 anos, naquele dia pra gente matar uma catita desse tamanho, precisou de eu e tu. Matar Não, uma tu, né? catita Eu desse cheguei pra resolver o problema, tamanho. né? Desse Porque tamanho, você me chamando pedindo vou contar a história aqui a real. pobre de uma catita desse tamanho, meu irmão. Passei 5 dias numa jornada de autoconhecimento pelo mundo. Quando eu chego lá, tá uma reunião de homem lá. Aí o que foi? Reunião de homem, não. Era tu, né? Então dá pra contabilizar. Chego lá, tá o Elias. Lucas, tem uma catita ali. Aí o meu amigo, vamos resolver agora. Não, precisou de... Aí eu olhei lá, ele, Lucas, ela tá aí, eu vi a perninha dela. Aí eu, sabiamente, como meu espírito de guerreiro, eu peguei um cabo de vassoura e matei ela. Ele, Lucas, velho, a perninha dela tá fazendo assim, tá saindo sangue. Olha ela aí, cara, bem pequenininha. É um bebezinho. E o cara meu matou uma irmão. cobra de 5 metros de tamanho. O Só meu, pra ter meu saudável. tio, vou mandar um salve pro tio José. Tio José, o seu é o cara. Matou uma cobra. Uma pessoa, cara. Imagina uma criança de 12 anos.
Não, eu fico pensando aqui, a gente acha Se que... tu visse uma cobra desse tamanho, tu ia fazer o quê? Só correr, né, parceiro? Tu ia Eu correr, acho mano. que Claro. da coragem dela caindo dentro d'água e ele meter a mão e puxar. Puxar, assim. né? Imagina, 12 anos tu fazer o quê, meu Se amigo? fosse uma Não cobra de deixar duas ela ir cabeças, embora, mano. cair na água. 12 anos, o que tu fazia, cidadão? Tu fazia o quê? Eu acho que tu desmaiava, Rick. Tu comia aquelas carnes pequenininhas assim. Eu ia falar isso, eu acho que ele Só desmaiaria. Mãe, corta essa carne, pensando que era uma carne em pequenos pedaços. Então, Olha a realidade de quem mora, É. né? Sim, Então, falando. na é diferente, cidade né, mãe? tem esses perigos que a gente vê hoje, né? Dos filhos se envolver com droga, dos filhos se envolver com a marginalização, com a criminalidade, com tudo isso. Mas no Seringal também tem Perigos. todos os seus perigos. Sim. Todos, né? E é perigos de vida e morte, quem né? mora na cidade não deixaria os filhos passar por aquilo ali, né? Porque tinha medo. É. Mas como nós morávamos lá, ninguém Era tinha natural, medo dessas né? coisas, era natural. Era o ambiente de vocês, era Eu a não realidade. deixaria meus filhos, né? Mas Era a realidade de lá vocês, era né? a nossa realidade, era aquilo. Tinha que aprender a nadar, tinha que aprender as coisas que na cidade Dona Meire, não como tem é que você tanta escovava o essência. dente lá na época? Conta aí. Que eu ia perguntar, ó. Conta aí. Fala! É a Eu realidade. acho que era com espiga de milho. Com carvão, né, mãe? Não, Não. A gente escovava com carvão. mas tu sabia, Aqueles pode... carvão preto? Carvão, né? Carvão. Carvão. Tu pode olhar lá que a forma do Colgate tem agora A gente- carvão. Ah, Põe no paninho. A gente pega um paninho, tritura, deixa ele bem fininho, né? Pretinho, fica bem pretinho. Bem fininho. aí passa Aí você pega aquele paninho e escova os dentes, vai escovando. Mas a gente vê hoje em dia quase Sim. todos os melhores cremes dentais hoje, a composição. Tem na eles composição do Colgate, por exemplo, tem Carvão. carvão. Pelo preço, mano, eu vou começar a adotar esse aí lá em casa. Até viu colocam. E o dente fica limpo, muito limpo. Uhum. A senhora tá aqui com seus dentes e tudo. É, só Ainda tô tá- com os meus dentes aqui todos originais, né? Olha aí. E o carvão sustenta, mano. Tá vendo? Vó, e como é que foi aqui pra se adaptar? A senhora começou a trabalhar com o quê? O vô, como é que foi? E os Aqui? filhos? Ah, Quando nós chegamos, ele lá, assim, ele chegou aqui num dia, no outro dia já estava trabalhando. Olha Ele só. e o Luiz era com o quê? Com trabalhando. ajudante pedreiro? Como é que era? De pedreiro. De pedreiro. Pedreiro. E os mais velhos também, já todo mundo. Trabalhava de servente de pedreiro. E aí começou. E como foi que pra vocês moraram com algum parente, depois alugaram um Ficamos campo? uns dias na casa da Maria, da irmã dele. Era irmã dele? Aí Uhum. quando eu digo, nossa, pelo amor de Deus, faz um jeito de arrumar uma casa para nós. Aí tinha um senhor que já tinha ido lá no Seringal e morava aqui. Aí ele disse, eu vou arrumar uma casa para vocês. Aí alugou uma casinha bem ruinzinha mesmo ali no bairro da Capoeira. Tinha parede, né? Era Tinha parede. tinha parede, mas meu filho, das cobertas até de lata de querosene. Quase não chovia dentro, não era, vô? E aí, vô, como é que foi A usando gente aí? ficou lá, acho que nós moramos lá, não sei nem quantos anos foi que nós moramos naquela casa. Perdeu até Não as contas. tinha água, não tinha luz. Eu fui quem botei água, botei luz, tudo. Que não tinha. E a senhora começou a trabalhar com o quê, vô? Eu também cheguei aqui com. Mesmo ano eu comecei a trabalhar. Olha, eu fui mais a Maria. Falamos com o Zé Gama, que era casado com a prima deles, que trabalhava no edifício ali, no edifício do Pedro, Uhum. que era o Ministério da Fazenda. Eu sei. Uhum. Aí ele conseguiu pra mim. Aí eu comecei a trabalhar. Na limpeza. Limpeza. E inclusive a senhora se aposentou, não foi? Aposentei trabalhando na limpeza. Olha só. E eu, muitos anos depois, eu fui estagiar lá onde a minha avó trabalhou. Na E eles limpeza? e eu falava que era neto dela e eles tinham muito carinho por ela. Tu estagiava na limpeza, mano? Não, estagiei no Ministério da Fazenda, mas não tem problema se fosse. É. Aí lá a avó falou que trabalhava lá, aí tinha as senhorinhas lá, eu falei, ó, eu sou neto da Dona Tila. Ah, Dona Tila, todo mundo conhecia. Ah, não sei, ela era querida, né, avó? E- Demais. Olha só a história. Veio do Seringal, passou por todas essas dificuldades, veio pra cá, conseguiu um emprego e se aposentou nele. Hoje ela tem uma aposentadoria. Uhum. Poderia ser maior, né, vó? Mas a senhora tem, com o suor do seu esforço. É. E todos os filhos dela, inclusive a Dona Miri aqui, nenhum foi pro lado da bandidagem, né, vó? Nenhum Graças a virou Deus, marginal, filho, todos né? são pais de famílias. A maioria tem formação acadêmica, os filhos estão aí bem. E é lindo. E hoje é verdade, mano. Isso aí é legal. E olha Porque só. a gente tem uma experiência que geralmente famílias que vêm hoje, Uhum. atualmente, Sim. vêm da Colônia pra cidade,
Não tem essa estrutura, mano. E os filhos, Parece que a família acaba. às vezes entra no vício, né? Às vezes se perde. Mas o que é legal da Mas é família novidade, né, da mano? minha avó era, por exemplo, por mais que fosse difícil, tinha uma estrutura familiar, né? Tinha um pai, tinha uma mãe. Eles tinham noções de que tinha que dividir, né? Tinha que compartilhar com os irmãos. Conta aí, mãe, como é que era? Um monte de irmão, a sua experiência. Vindo da cidade, tinha que compartilhar, o pãozinho era contadinho, né? Era Era. pequenininho. A gente... 10 irmãos. Uhum. Falei. 10 irmãos. Aí a mãe e o pai eram Sim, 12 12 pessoas, pessoas. né? 12 pessoas dentro de uma casa. Nós sempre tivemos, a mamãe sempre nos ensinou a ter a consciência das coisas. A mãe, ela sempre foi uma ótima administradora. Em É tudo, verdade. os recursos que o papai, meus irmãos traziam, ela sempre soube administrar. Desde a comida. Comprasse um pão, aquele pão era dividido em 3 pedaços. 1 quilo de carne era dividido para todo mundo, né, era, mãe? Tinha que dar tudo certinho, era tudo. O pão, ela colocava tudo em cima da mesa, cortadinho. Nós, como filha, a gente sabia que a gente só podia comer um pedacinho daquele, porque se a gente comesse mais, o outro ia ficar com fome. Então, a gente era tudo muito assim, muito consciente do que a gente tinha que fazer. E podia a gente sair, chegar, mas a gente chegasse, o nosso pratinho de comida estava ali. Tudo, ninguém ia lá, não sei que o outro dissesse, não, tu pode comer, mas se não, ficava lá, esperando o outro irmão. Não tinha esse negócio de briga de irmãos por comida, não, a gente tinha consciência. A mamãe sempre foi muito, muito... E faz uma mesmo assim, experiência, ela pede soube 50, nos ensinar pede 50 direitinho. conto dela aí que ela tem. É Ela mesmo. sempre tem um Ela dinheiro. A sempre- minha memória de infância, a avó sempre tem. Ela puxa aqui um bolsinho. Tem um dinheirinho ali guardado. Ela Dá pra sempre 50 soube reais. administrar em tudo, em tudo. Sim. A feira, o almoço certinho, o café da manhã, a janta, nós nunca ficamos sem ter o que comer. Porque ela sempre soube administrar tudo direitinho. E o Sempre. que é interessante é que vocês também pegaram, né? Isso aí, pô, tem. E o irmão não pegava a comida do outro. Sim, a Tinha gente- princípios. Eles estabeleceram princípios. Sempre. O pai estava presente, a mãe estava presente. Eu tenho que guardar aqui, eu vou comer aqui, mas vou deixar pro meu irmão, né? Sempre teve isso. Sempre. Mas eu sei que vocês foram aprendendo, porque eu sei de uma história que eles roubavam pão lá no Seringueiro. Que é isso, velho? Que é isso? Eu sei da história Que aí. isso, Passavam os barcos lá, Que vergonha você está Aí- passando agora. Ela tá com vergonha a cara dela. Você aí está- eles iam no barco lá e pegavam pão. Vou defender minha mãe, vou contar essa história que eu sei. Isso na vida, não foi? Ó, eu vou contar a história. Vou contar a história. Fiquei constrangido. Vou fazer a defesa da minha mãe aqui, que eu sempre fico zoando ela dessa história. Está com a palavra. Galera, é o seguinte, existia o seringal e eles nunca tinham comido pão, né, mãe? Né? Só ouviu dizer, o pão. Pão. É, Que o pão. você pensava que era pão? Aí eu mano? ficava pensando, cara, isso é Por que a senhora achava que era pão, um dona? negócio muito Na sua cabeça, fantástico. a senhora, rapaz, Até que pão. eles souberam que uma embarcação estava passando no local e foi essa jovem aqui e o pai desse rapaz aqui. Essa jovem. Desse jovem. Está confundido. E aí eles viram lá a oportunidade, o pão, a embarcação parou. Alguém E não falou tinha, pão, e né? não Isso, tinha pão. ninguém. E aí eles, sabiamente, eles olharam, vou experimentar o pão. Mas como é que ele sabia que aquilo era pão? Eles olharam, o cara falou que era pão, aí eles identificaram Tinha ali. o nome pão. É. Pão. Aí eles foram lá, pegaram o pão, ó o produto do delito. Aí eles correram, mano, pro lugar mais longe Com a possível. resolutiva. Foi, com a resta furtiva. Se evadiram do local Você do vai delito. Tomando rumo ignorado. E eles repartiram o pão e provaram. Escondido. E foi a melhor comida que vocês comeram na época, né? Porque tu... E eles com medo. E eles com medo depois, meu Deus, pegamos o pão, o pai vai bater na gente, a gente vai apanhar. E como é que eles iam devolver o pão, mano? O pão... Ei, meu senhor, tá aqui o pão. E essa foi a história do E pão. foi só um pãozinho. Só foi uma única vez. Princípio da insignificância. É, o princípio da insignificância. É um senhor que vendia pão lá no tempo. Aham. Aí eles faziam pão e saía vendendo na beira do rio. Vendia lá pra galera. Passou lá em casa pra vender. Olha a verdadeira história. Aí levou os pão, levou um bocado lá pro Lázaro. Lázaro, traz aqui o que eu quero. Aí ele Olha, levou. tinha pão na cozinha. Aí os E meninos nós não sabia, né? foram lá ver se os bichinhos. Tava na vinham. beira do rio. Olha, a senhora bateu nela, vozinha? Depois Ela tá dessa- sabendo dessa agora. travessia. Eu nem sabia. Não sabia, depois de muitos anos. Olha foi só, resolver. vozinha, escondendo. E ela ainda pegou a sandália. Escondendo Vai. o produto do crime, vozinha. Agora, dona Meire, vamos passando. Desculpa, mano. Te interrompi. Não vai falar não. Era o Reis que ia falar. Falei, mano. Não. Ele com certeza vai contar outra história constrangedora. Não conta mais, não, mano. Conta, pelo Mas amor é- de Deus. Não, é rapaz. porque é muito bacana a gente ver eles saindo de uma realidade, né? Aham. Indo pra uma outra totalmente diferente.
E o bairro que vocês foram, não era um bairro fácil, né? Qual era o Principalmente bairro? naquela época. A rua era na Rio Grande do Sul, era na Capoeira? Primeiro a gente foi pra Na Capoeira, Capoeira. depois Rio Grande do Sul. São bairros, vamos explicar pra galera, a gente sempre tem que contextualizar. São bairros periféricos aqui da nossa região do Acre, né? Tinha Capoeira, gangues, né? Ainda não tinha as facções que tem hoje, né? Mas tinha as gangues, né? Tinha gente da barra É, pesada, já tinha galera que usava droga, né? Mas Tinha era tudo. tudo muito tranquilo. Mas eram pessoas Tempo, pacíficas, né? Era muito bom os lugares. Capoeira, eu imagino. Aquele tempo era muito bom, né? Eu também, mano. Mas eu ia trabalhar, vinha de noite, 8 horas da noite do Nunca serviço. foi Não via roubada, nada, né? ninguém, vó? A gente só via Só o capoeirão. só quando os meninos estavam estudando, quando tinha aula, que a gente se encontrava com os alunos, mas não. Então não era eu perigoso, estudava. assim? Não, naquele tempo Não, não. não era. Eu estudava à Só noite tinha na troca, ética e ia e via a pé. Tinha nem arma naquela época. Tranquilo. Tinha. E Dona Meire, Tinha? como é que foi aqui a infância, a adolescência da Dona Meire? Teve que trabalhar cedo? Como é que foi? Conta um pouco aí da sua história. Comecei a trabalhar assim, trabalhava com a senhora, vendendo roupa, né? Era mãe. Ajudava ela a vender roupa. Primeiro que todo mundo tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Tem que porque ajudar, a né? gente- Até então, eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 14 anos quando eu comecei a trabalhar com essa senhora. É a mamãe que fazia minhas roupas, tudo, né? Aí, essa mulher, como ela vendia roupa, eu vi uma oportunidade de umas roupas melhores, né? A senhora já via além. E aí, a gente trabalhava o dia inteiro para ganhar umas roupas no final do mês. O pagamento era roupa? Eu ia dizer pra senhora mandar um salve, mas não mando não. Não salve. E aí? Aí, então, era assim, né? Aí depois, acho que com 17 anos, a mamãe queria muito que eu trabalhasse, e a mamãe falou com o Hélio, não foi, mãe, na época? E o Hélio falou com a Toinha, que já trabalhava na ótica. Aí, eles conseguiram emprego para mim lá na ótica. Numa ótica. Ipanema. Ótica Ipanema, que é uma Ótica ótica tradicional aqui Ipanema. da região do Acre. E aí? E A senhora tinha quantos anos? 17 anos. Logo depois eu fiz 18. Fez 18, já 18 começou a anos. trabalhar. Uhum. Como é que foi a Dona Meire pegar o dinheiro dela? Como é que foi? Eu sempre ajudei meus pais, sempre ajudei minha mãe, mas meu pai em casa. Eu gostava muito de comprar os móveis melhores, né, mãe, pra dentro de casa. O primeiro fogão da mãe de 6 bocas. Nossa. Ó, eu já sei quem foi que deu, Já hein? foi Pela eu risada, que eu sei quem foi que dei. deu. Primeiro fogão. Pô, pra ela. legal, mano. Eu fico Comprava- orgulhoso. ó. E aí? Comprava... Ajudava minha mãe, comprava sofá, comprava as coisas. E os Gostava irmãozinhos muito de... meus irmãos mais novos, né, mãe? Me fazia as atendia. festas de aniversário. Ajudava, sempre estava com o meu trabalho ajudando Legal. meus irmãos, Legal. minha família. Fui uma boa A filha. senhora não era não, a senhora é, né, vó? Ela foi uma boa filha, do vozinha? Foi uma boa filha? Graças a Deus. Graças a até Deus, né? hoje. A senhora sabia que ela já me bateu? A senhora não ensinou isso a ela. Agrediu o próprio filho. Ela me É espancou. obrigação de pai, né? É isso aí, vó. Toca aí, vó. A vozinha, a senhora já agrediu ela alguma vez? Eu não. Agrediu não. Corrigiu. Açoitou. Só uns gritos, né, vó? São os gritos, né, vozinha? Mas era assim, a gente. A minha família sempre foi muito unida, graças a Deus. Até hoje. Até hoje nós somos unidos. E graças a Deus mesmo, você sempre foi muito unido. E Meus irmãos, todo mundo, assim, todos os filhos sempre ajudavam. E em todos casa, trabalhavam, né? Todos ajudaram. Sempre. As memórias que eu tenho é que todo mundo sempre ajudou, né? Eu tinha essa. Sim, quando a gente morava todos em casa, todo mundo trabalhava, todo mundo ajudava. Não tinha esse negócio de filho pegar o dinheiro e ficar com seu dinheiro. Todos ajudavam, porque era necessário. E mesmo a senhora, quando casou com meu digníssimo pai, a senhora continuou ajudando. Né? Na medida do possível. Sim, claro, sempre fica. ajudava. A senhora tinha uma Uhum. família, mas a senhora ainda ajudava, né? Sim, Financeiramente. ajudava com algumas coisas. Dona Meira, agora eu vou avançar um pouquinho. Eu quero perguntar da senhora, quando que a senhora virou cristã? A senhora tinha quantos anos? A senhora já era casada? Já era casada. Acho que o ano, não lembro exatamente, tenho anotado, mas agora no momento eu não lembro. Sim, a senhora era casada. Já era casada, já tinha, inclusive você, Eu, Tu já era Lucas. nascido, mano. já tinha o Lucas. cabeção. E aí, mano, Cabeça- Qual foi o ano? Falei. 93. O 93. Lucas tinha, acho que mais ou menos uns 3 a 4 anos, de 3 a 4 anos, Cabecinha de cupuaçu. quando eu Cabecinha. conheci Vulgo, cabeça de verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas vocês, quando eram pequena, tudo era Quando a evangélico, gente, mas na aí realidade, depois- pequeno,
Já foram Quando- criados. Era, já fui criado nos caminhos do Senhor. E já ia para a igreja, né? Eu lembro muito bem, quando eu era pequena. Sim. Aí havia me desviado, Olha só. Tomar Desviado. um- já Nossa. havia me afastado dos caminhos do Senhor. E eu me lembro até que eu me batizei. Eu tinha uns 10 anos. Era bem novinha. Mas a senhora Quando eu se me bat- batizei na Assembleia de Deus. Lá, ali aquela sede que era ali, né, Da base. na Na base. base. Sei não. Sei não. Foi ali. A senhora se E aí desviou. depois Aí a senhora ficou adolescente, adulta, aí deu uma Adolescente, desviadinha. foi. Fase da adolescência. Aí retornei. Ia pro carnaval. Ia pro carnaval. Qual foi o sinal pra senhora retornar? Conte pra nós. Quem foi que lhe inspirou? Geralmente se inspira com alguém. Orlandino, foi não? Não, foi o O Oli. Olivaldo. Foi meu irmão Oli. Pois é, o óleo que eu ia dizer. É, Foi meu irmão, o Olivaldo. que Explica aí hoje- quem era o Olivaldo, o que que é meu aconteceu? irmão, que hoje já faleceu também, faleceu aos 23 anos. E Foi um tio meu. Já não, Eu tenho memória dele. ele foi o meu maior incentivador. Ele e a Fran, inclusive, na época. Mas mais ele, assim, né? O que que a Eu senhora fui por causa sentiu? dele. Porque a senhora. Porque, Uhum. o que que ele lhe inspirou? O que que a senhora via nele? Pô, quero ser assim também. Era o quê? Meu irmão, ele era um menino, um jovem muito cheio do espírito. Muito mesmo. E ele começou a me convidar. E as primeiras vezes que eu fui ao culto, não sei se as pessoas, quem está assistindo, acredita em palavras proféticas, né? E eu me lembro de um dia estar na igreja e o pastor falar exatamente tudo aquilo que eu estava pensando. Deus estava revelando, estava mostrando. E aí eu falei, rapaz, eu não quero vir mais para esse lugar não, que até o pensamento da gente eles escutam. Eu não tinha esse conhecimento, né, da visão profética. Que como Deus usa os profetas para falar. Então, aí, não fui. Passei um tempo afastado de novo, que em vez de eu fiquei com um pouco A de senhora medo. ficou com medo. Sim. Aí, Olha só. um tempo depois, ele continuava insistindo, vamos, maninha, vamos. Aí eu fui. Foi um domingo pela manhã, eu me lembro. Não teve nem o convite para as pessoas, aqueles que queriam confessar a Cristo. Eu mesmo me levantei e fui lá, depois do culto, e falei, pastor, hoje eu quero confessar ao Senhor. E aí foi feita essa oração. E daí, então, até aos hoje. 53 anos, eu continuo firme nos caminhos do Senhor. E mais do que isso, a senhora continua ativando pessoas que também estavam igual a senhora. A senhora hoje se tornou o que o Oli era. Sim. A senhora se tornou uma divulgadora da palavra. Am- E mais do que isso isso, mesmo. a senhora vive. Amém. Resgatando vidas, né? E qual foi, Então. assim, umas experiências que a senhora teve, né? Que dizem que quando é recém-convertido, tem experiências, né? Conta alguma coisa que a senhora... Eu Certo. sempre tive, sempre eu senti assim, o Espírito Santo, Deus muito próximo. Sempre tive Conexão. conexão assim com Deus, com as coisas. Eu nunca quis uma vida de servir a Deus só de superficialidade. Eu sempre quis ter intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu me lembro que como eu já havia sido batizada pequena, muito jovem, mas eu creio que aquele batismo eu não tinha tanta consciência de que um momento, eu me lembro de um dia, logo após eu me converter, acho que um mês depois, Tá bom. estava tendo o batismo na igreja. E para aqueles que entendem, eu não fui preparada para aquilo, né? Porque eu perguntava para as pessoas se era necessário, todo mundo dizia, não, você já foi batizada. Mas o Espírito Santo me levou. Era algo tão forte, tão sobrenatural sobre a minha vida, que eu estava, da forma que eu estava, do jeito que eu estava, eu pedi, pastor, eu preciso me batizar. Porque Deus falava diretamente comigo que eu precisava entrar naquelas águas novamente. Então foi esse mover do Espírito e que me levou a me reconciliar, a estar e cada dia receber mais. Porque o que é um batismo? É uma confissão diante dos homens, que agora você não pertence mais a esse mundo, mas sim a Deus. Então é você entrar, é você mergulhar, é você... E quando criança, Você não tem essa Você não tem noção, essa né? você não tem essa noção de que eu tinha naquele momento, a necessidade que eu precisava passar por aquele momento novamente. E o Espírito Santo me levou a isso. Glória a Deus. Que incrível. E Amém. a gente percebe isso, né? Que a Dona Meire realmente ela se conecta
Ela não só Tem essa conecta, conexão. mas ela faz conectar dentro da gente. Isso. E tá ali, ó. A semente responsabilidade. se originou ali, ó. Semente. Passou ali. E tá passando pra este que vos fala. É. E tá tocando quem tá assistindo. Verdade. E dona Meire, como é que, assim, as dificuldades que a senhora teve, né? Porque a senhora passou por um período, por exemplo, a senhora era cristã e o meu pai, né, não seguia, meu pai bebia muito. As dificuldades que a senhora teve como mãe, como esposa. Fala o que a senhora quiser falar, como é que foi, né? O que lhe motivava. Eu passei, sim, muitas... Antes da senhora contar, mano, tem muitas mães que passam por isso. É verdade. Muitas. Por isso que é interessante a senhora falar isso, porque querendo ou não querendo, vai tocar quem passa por essa situação. Sim, com certeza. Eu conheço vários que passam por essa situação. E às vezes tem esposo que não deixa a esposa ir pra igreja, coisa do isso, tipo. Proíbe. Proíbe. Olha como uma mãe tem que ser guerreira, cara. É isso, essas histórias aqui é pra gente mostrar o valor de uma mãe num lar, pra sociedade, né? E antes que você escute essa história, se inscreve aí no canal. Eu tô aprendendo, ó. Rapaz, mano, tu tá... Comenta aí o que você achou legal da história aqui da Dona Tila, que salvou aí 4 crianças. 2 homens ficaram na beira do rio e nada fizeram. O que você achou de uma história então, dessa? conta alguma história da sua avó. Quem tá assistindo, conta alguma história. Conta uma história aí, parecida. compartilha uma história da sua avó, da sua mãe, né? Isso. Dia das Mães Pra tá gente chegando quer aí. saber também. Honre a sua mãe nesse dia, não só nesse dia, mas nos Isso. outros, né? E então, Dona Meire, qual a mensagem que a senhora daria dos ensinamentos que a senhora teve, das dificuldades que a senhora passou? Deixa Deus tocar, transmitir essa mensagem. Eu sei que ele tá falando diretamente com a senhora. Para nós que servimos a Cristo e nós vermos nosso esposo em outros caminhos, eu sei que muitas vezes a gente começa até a indagar, né? A se questionar e às vezes até mesmo se culpar, porque tem isso, porque a gente ouve também muitas, às vezes até mesmo a ministração, que a culpa às vezes está em você. Se isso está acontecendo é porque você não está fazendo as coisas direito. Então, diante de todas as dificuldades que tinha, as contendas dentro de casa, e muitas das vezes o meu esposo, às vezes até dizendo assim, você não vai, mas eu tinha alguém do meu lado. Eu tinha Deus, eu tinha o Espírito Santo de Deus, que Tem um papel em aqui. todos os momentos ele estava ali comigo e dizendo assim para mim, ainda que tu não esteja dentro de um templo, ainda que tu não esteja lá, mas eu estou aqui contigo, que tu é a igreja tua. Então, eu sempre perseverei com a certeza de que aqueles que no Senhor confiam alcançarão vitória. A certeza. E o que eu mais sempre pedi para Deus era assim, eu falava sempre, Pai, aconteça o que acontecer comigo, ou até mesmo com o gentil, mas o que eu te peço é que nunca os meus filhos se desviem do teu caminho, que meus filhos aprendam a te amar e seguir, que eles vejam em mim a motivação para servir a Deus. E eu sempre falei isso para Deus, que as coisas poderiam até acontecer comigo, mas que nunca fosse tocado nos meus filhos. Sim, e quantas pessoas passam por isso, né? Sim, quanta família. É muito exatamente. difícil. Quantas esposas na sua casa nesse momento Sim. tá passando pelas mesmas coisas com seu esposo que não quer servir a Deus. E geralmente as brigas, as contendas dentro dos lares. Sim. Porque a bebida, a droga, ela traz isso, ela traz a discórdia dentro. Não é nem porque você, esposa, não tem a sabedoria de lidar com isso, mas é porque eles trazem uma influência tão grande do mundo lá fora que quando chega dentro de casa, eu acho que por eles entenderem que aquilo que fazem é errado, eles vêm tentando descontar em você, muitas das vezes nos seus filhos. E às vezes as amizades, o ambiente, né, que as pessoas estão inseridas, que elas não notam. Às vezes Vão nem... sendo plantadas, sementes ruins, né? Satanás nunca vai estar feliz em te ver perseverando,
ele vai tentar de alguma forma desestabilizar, tentar te tirar daquele caminho que você já sabe que está traçado. Algo que sempre mexe comigo e sempre eu falo para as pessoas, que é algo que meu coração jubila eu saber que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já me via e já tinha me predestinado para um propósito maior nessa terra. Deixa eu compartilhar uma história aqui. Eu vi naquela novela do Davi que a Record transmitiu, eu achei muito bonita, eu nunca esqueci. Que acho que era Davi já velho refletindo sobre a vida, e aí ele deu uma analogia sobre a prata. Como é que a prata é preparada? Sabe como é que é? Não. A prata ela é refinada através do calor do fogo. E cada vez que você aumenta o calor, as impurezas vão saindo. E como é que o ourives, né, o cara que mexe lá com a prata, ele sabe que a prata está pronta? É quando o rosto do Criador, do cara que está moldando a prata, está refletindo ali na prata. E o que eu vejo através da sua vida, né, só porque a senhora é minha mãe, não. Eu vejo Cristo na sua vida. Porque por tudo que a senhora passou, por tudo que a senhora vivenciou, a senhora continua sorrindo, a senhora continua abençoando vidas e a senhora é luz. Assim como a Dona Tila é luz, onde ela passa. Eu ficava muito orgulhoso. Eu passo lá, o pessoal dizer que a Dona Tila, a Dona Tila, como é que ela tá, não sei o quê. Onde eu passo, eu vejo a mesma coisa com a minha mãe. Porque vocês são referências. Eu vejo a face de Cristo refletida verdadeiramente na vida de vocês. E eu tenho memórias de infância. Eu lembro da senhora fazendo essas orações. Isso aí não é mentira, não. Eu tenho memórias. Eu lembro. E eu até me emociono, porque é o que a gente vive hoje. Por tudo que a gente passou. E quem está assistindo não pensa que você está sozinho. Existe um Criador. Existem pessoas que podem te apoiar. E pode ter certeza que essa batalha que você está passando, ela vai ter um retorno. Aqui na Terra ainda. E é isso. Ei, mano, eu tô falando isso aí. Como as coisas é tão profundas. Eu acho, mano, que o amor de Deus pelos seus filhos é que nem amor de mãe. É isso. Sabia? É isso mesmo. Porque a Dona Meire falou um negócio interessante, que ela falou pra Deus que podia acontecer qualquer coisa, inclusive com ela. Menos com os filhos. É isso mesmo. Eu acho que Deus vê assim os seus filhos. Ele protege como um amor de mãe. Por isso que a mãe é tão importante. É isso mesmo. Eu costumo pensar assim, que temos o exemplo de Cristo. E o outro exemplo que Deus deixou mais próximo dentro dos lares são as mães. É claro que deve ter mães de todo tipo, né? Mas acho que a maioria das mães que a gente tem de exemplo é que são amorosas, né? São calorosas. Às vezes os filhos têm mais intimidade com as mães que o pai, né? Eu falava mais com a minha mãe do que com meu pai, né? Aí a minha mãe jogava GTA comigo, a gente fazia os códigos, matava direto. Brincadeira, galera. Mas é isso, ser mãe é muito mais do que só ser mulher, né? Ser mãe é pagar o preço. É o que eu vejo na vida da minha avó, na vida da Dona Meire. Eu e Deus sei o que eu sofri também. Desde quando eu aceitei, depois que eu aceitei Jesus. Só Deus sabe eu, mais ninguém. Porque depois que você aceita, além das circunstâncias, ainda tem aquele cidadão lá que fica cutucando a pessoa. Desviar dos caminhos do Senhor e dizer que eu não ia mais para a igreja. Eu dizia, viu, se eu não for eu, mas eu não deixo de servir a Deus. Como é que ela sempre foi assim? Eu oro em casa, eu canto. Ele não queria deixar a senhora ir para a igreja, né? Eu já ouvi essas histórias. Porque muitas pessoas acham que servir a Deus é estar livre de passar por tribulações e por problemas. E a palavra de Deus, ela não diz isso. Ela falou, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou isso. Ele falou. Então é assim, não é estar isento, mas é saber que em nenhum momento da sua vida você vai estar só. Você tem um Deus que caminha contigo. Eu vou dar um testemunho de algo que aconteceu comigo agora, esses dias. Domingo passado eu estava num culto de Santa Ceia. E eu fui sozinho. E eu sei que Deus prepara as coisas como tem que ser. E eu estava sentada sozinha no banco, né? E eu me senti só. E, para quem não sabe, em 2020 meu esposo, o Senhor recolheu ele. E aí naquele momento eu me senti muito só.
Aí eu olhei para minha aliança e também olhei para o banco do lado. Quando eu olhei, eu senti a presença do Espírito. É como se ele sentasse, ele sentou ao meu lado. E eu olhei para minha aliança e o Senhor falou algo assim comigo. O Senhor fala. Essa aliança, antes, representava a tua união com teu esposo, mas hoje é a minha aliança contigo. Porque mais de uma vez o Senhor já me disse, hoje eu sou o teu marido. Porque é Ele que preenche todo o vazio. E aí, quando foi na terça-feira que eu fui para o culto de oração, o pastor Amiraldo, eu estava lá, eu me levantei, fui ao banheiro, depois voltei. E ele me chamou, irmã Meirinha, vem aqui na frente, porque eu tenho que fazer algo que Deus está mandando eu fazer. Então ele falou assim, ele segurou na minha mão, aí falou assim, lá na frente, o Senhor manda te dizer que Ele caminha assim contigo. Ele caminha de mãos dadas contigo. E a dor do que você está sentindo, do que você sentiu, de tudo que você já passou, Ele estava te preparando para este momento. E a dor que você passou não há de se comparar com a glória que há de vir sobre a tua vida a partir desse momento. E ele falou e Deus falou que Ele ungia minhas mãos para algo novo, né? E que eu nem imaginava aonde eu caminharia com Ele, os lugares aonde eu iria com Ele. Sim. Então, tudo aquilo, Ele falou ao meu coração e Ele falou através da vida daquele profeta, confirmando o que Ele já havia me dito. Porque no culto, eu já estava ali orando e eu senti Ele me falando, tudo que tu tens passado é uma preparação. Eu te escolhi para esse momento. Então é porque eu sei que algo grandioso de Deus está sendo liberado. Sim. Está sendo liberado. Glória a Deus. Então, assim, eu creio. Então eu te digo, quem está nos assistindo, né? Quem vai ver esse vídeo, o Senhor fala. E o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. As dores que nós temos enfrentado, as tribulações, muitas das vezes o Senhor resolveu recolher o teu marido, porque eu sei que tem muitas esposas que, assim como eu, viúva, estão, filhos que estão agora órfãos dos seus pais. Eu quero te dizer que não acabou o propósito do Senhor na tua vida. Ele ainda tem algo grandioso para te entregar. E se naquele momento você sentiu que estava desamparado ou mesmo desprotegidas, que o Senhor havia te abandonado, eu quero te dizer que o Senhor é contigo e Ele está colocando a vitória nas tuas mãos. Ele recolheu todas as nossas lágrimas, Ele recolheu cada uma delas e no momento certo Ele vai liberar essas lágrimas em bênção em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. E tem algo que eu preciso compartilhar? Com certeza. Esse microfone é seu e essas milhares de pessoas que vão assistir são pessoas que vão escutar o chamado. No Salmo 23, quando o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Glória a Deus.
eu comecei a falar um pouco, até mesmo na reunião que nós tivemos lá na casa do Alcimar, sobre isso. Quando o Senhor nos fala que Ele prepara uma mesa. Nós estamos vendo essa mesa aqui. E Ele prepara, vamos dizer, Ele coloca um banquete. Ele está nos preparando. Ele preparou a abundância. Quando Ele coloca essa mesa preparada, eu creio que é para um encontro com os seus, né? Com aqueles que Ele ungiu e que Ele separou. E quando nós vamos preparar uma mesa para receber pessoas, convidados, nós ornamentamos ela com todo tipo de iguarias, né? Nós colocamos o que nós temos de melhor. Isso. Colocamos nessa mesa. E Ele diz que convida para ver esse banquete os nossos inimigos. Ele diz, os teus inimigos, Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí Ele vai dizer assim, ó, unge-me a cabeça com óleo. O que é unção? É a separação. Ele está honrando. Lembra quando Ele ia separar um rei? Ou quando Ele vai ungir um profeta, quando Ele vai ungir um sacerdote. Vamos falar do rei. Quando ele ia ungir os profetas e ungir os reis, Ele fazia o quê? Ele derramava o óleo sobre a sua cabeça. E aquilo está dizendo que Ele está separando aquela pessoa para um propósito maior. E aqueles homens, quando eram ungidos com esse óleo, eles eram respeitados. Por quê? Porque eles sabiam que o Senhor dos exércitos era com aqueles homens. E Ele disse, unges a minha cabeça com óleo. Ele está te honrando na presença dos teus inimigos. Ele está dizendo para os teus inimigos, olha, hoje eu estou separando ele é meu. Eu estou oferecendo para ele agora uma mesa repleta, um banquete. Isso remete o quê? Prosperidade. A abundância do Senhor em nossas vidas. Então Ele diz assim, eu até copiei, prepara-me uma mesa, um banquete na presença dos nossos adversários, ou seja, inimiga. Ou seja, aonde Ele pode nos ver, aonde nossos inimigos estão nos vendo. Ele vê, eles estão assistindo. Você vai comer e Ele vai te dizer, coma mais um pouquinho. É teu. É pouco o que vocês têm usufruído de mim até hoje. O que vocês têm recebido de mim até hoje é muito pouco. Eu quero que vocês comam mais. Sacie a sua fome. É pouco isso que eu tenho, o que vocês têm experimentado de mim. Me busque mais. Me conheça mais. Vamos, comam mais. O Senhor nos chama. Pois tudo que eu fiz foi por você. Foi por você, foi por você, foi por você, foi por mim. Foi por você, foi por você. Foi por você que está aí atrás dessa... Controlando. Foi por você. O Senhor nos diz, tudo que eu fiz foi pensando em você. Tudo que eu fiz. Isso remete à prosperidade, à abundância, não somente financeira, mas a familiar, a saúde e a espiritual. Em todas as áreas, o Senhor está nos dizendo, comam mais. Receba a abundância do Senhor. Eu recebo. Receba a abundância do Senhor. Unge a minha cabeça com óleo, ou seja, Ele está nos separando, está nos dando autoridade, está dizendo que nós estamos debaixo da sua proteção, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor.
Amém, profeta. Pois o Senhor nos diz, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Receba a abundância do Senhor. Não somente a abundância, a abundância de riquezas, mas em todas as áreas da sua vida seja próspero. Seja próspero espiritualmente, seja próspero financeiramente, seja próspero na tua família. Pais, ame seus filhos. Mães, ame seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. E pais, não imponha sobre seus filhos um jugo maior do que eles podem carregar. Não queira que seus filhos vivam aquilo que é o teu chamado, mas deixa teu filho viver o chamado que ele tem na vida dele. Porque muitos pais têm freado o propósito de Deus na vida dos seus filhos porque estão impondo algo que não é deles. É verdade. Vamos deixar nossos filhos receber o seu chamado, viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Como mãe, eu tenho deixado meus filhos viver o propósito de Deus. E tenho confiado e crido que Deus está cuidando deles em tudo aquilo que eles estão fazendo e que através da vida dele, o nome dele será glorificado. Lembro-me quando foi para o Mateus lutar, ser lutador de MMA. Muita gente me falava que é um esporte muito violento. Mas eu sempre acreditei que onde nós estivermos, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Eu deixei ele ir, porque era necessário ele ir. Porque se aqui ele permanecesse, ele morreria dentro do seu propósito. Então ele precisou ir. E ser mãe é profundo, né? Ele É precisou ceder também. Então é isso, nós precisamos permitir que eles vá, para que eles possam viver o que é melhor de Deus. Porque muitas das vezes, se nós os prendemos, nós matamos os nossos filhos. E quantas vidas se perdem assim, né? Quantos jovens, né, têm toda essa pressão e entram em depressão, por conta desse peso que é colocado, né? Isso é muito sério. Sim. É muito sério. E eu quero dizer um negócio, para quem quiser ver mais palavras dessa pastora aqui, dessa jovem, nós vamos criar um canal para ela. E fala aí seu Instagram, dona Meire. É Meire. Deixa eu ver aqui como é que é. A senhora não sabe não, né, de cabeça? Sabe? Pera aí. Vou divulgar aqui o Instagram dela. Vocês entrem lá, que ela sempre tem uma palavra. E a gente vai postar com maior regularidade essa mensagem que a senhora tem que transmitir. Porque isso aqui foi uma aula, né? Não foi só um podcast, foi uma pregação, foi uma aula de o que é a essência do que é uma mãe. O Instagram dessa jovem aqui é Meire Pinheiro Camilo, @Meire Pinheiro Camilo. A gente vai criar um pra Dona Tila, pra ela colocar as cantorias da harpa. E esse negócio Falei, de propósito, mano, eu não sabia que ia se desandar pra isso aqui. Quando tu perguntou, fala em 5 segundos, o que veio na minha mente foi, encontre seu propósito. Tem tudo a ver, mano. Então fala de novo, fala olhando ali pra Não, câmera. eu acho o seguinte, cara. Eu acho que você que está assistindo não tem uma mensagem melhor do que essa. Repete, fala aí. Não tem uma mensagem melhor. Fala. Só absorve tudo que você tem e encontre seu propósito. Propósito. E assim, dona Meire, muito obrigado, porque isso aqui eu tenho certeza que atingiu outras vidas, certamente. A história da avó, a mensagem que a senhora trouxe. A gente nem explorou tudo, mas eu acho que mais importante é a mensagem que a senhora está transmitindo. Porque tem várias mães que vão assistir. E certamente o que eu aprendi esses tempos é que quando você carrega uma verdade dentro de si e a outra pessoa que também carrega uma verdade dentro dela, e essas duas verdades se conectam, ela sobe aos céus. A gente tem uma missão aqui nesse canal, né? Sempre falo de tirar as pessoas da caverna. O que mudou, que deu clique assim na minha vida em 2019 foi escutar de um cara ele falar assim, ó, cara, existem outros caminhos. A gente às vezes fica seguindo um caminho, né, dona Tila? Às vezes a gente tá seguindo um caminho e às vezes a gente nem sabe que existem outros. Por exemplo, os caminhos do Senhor. Por exemplo, sei lá, você morar em outro país, você exercer outra profissão.
Quem sabe você montar um podcast, você servir a Deus pregando a palavra. Quem sabe você ser um videomaker, você ser operador ali de som da sonoplastia. Existem outros caminhos. E essa é a maior mensagem que a gente pode deixar aqui. E mais do que isso, a mensagem do que é ser uma mãe, que é mais do que só ser uma mulher. É você pagar o preço, é você saber ceder, é você zelar pela sua família, né? E dava pra gente falar mais horas aqui. É o dia todo, né? Dava pra fazer, porque isso aqui foi uma mentoria. Mas eu quero dizer pra você, dona Miri, que é só o começo. A gente vai montar seu canal no YouTube. Viu? Já tá decretado aqui. Nós vamos editar os vídeos. Vamos colocar no Instagram. Selo Cave Media. Porque ela tem uma mensagem que queima no coração dela. E essa mensagem certamente está queimando no coração de outras pessoas, outras mulheres, outros homens, outros filhos, né? Vocês querem fazer alguma colocação? Eu quero... Não. Quer fazer? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Isso, E ela cara. tá assistindo eu esse também. vídeo. Mandou bem, mandou bem. Mandar também um beijo pra mãe dele. Mas não Primeiro manda pra mim. Não. Fala aí o nome da tua mãe. Fala aí. Fala o Minha nome da tua mãe, mãe. Simone Pinheiro. Bicicleteira. Bicicleteira, ciclista. Blogueirinha. Atleta, blogueira. Lhe amo, viu? Feliz Dia das Mães. Logo é seu aniversário também. Ela faz aniversário dia 12. Dia das Mães. Vamos fazer o churrascão. E o aniversário dela. Ah, me convida, hein, mano. Churrasco. E tu, mano? Beijo. Amo a senhora, viu? Acho que a mamãe quer cantar um. Quer cantar? Pera aí, que a gente vai abrir pra senhora cantar. Não vamos encerrar agora, não. Vou dar... Nem se eu aguento cantar. A senhora quer beber vai água? cantar. Bebe água. Aquela tá. Não, a gente vai pôr. Para aí, calma aí. Cantar. Isso aí é um Skate encerramento não, Ozzy. especial. Fique tranquilo. Skate não. Eu só quero colocar o seguinte. Jogou, não. Ah, desculpa, vai. Posso, mano? Pode. É que eu tinha esquecido. Eu tava te testando. Vai. Beijo, mãe. Feliz Dia das Mães. A senhora não vai estar aqui domingo, vai estar viajando, mas vai assistir depois. Beijão. Qual é o nome da tua mãe? Te amo. Aldenora Andrade de Freitas. Eu vou pegar um pinheiro no final, mas a senhora... Beijo, mãe. Vai, mano. Dona Meire, a senhora sabe que eu lhe amo muito. Eu daria minha vida sem hesitar pela vida da senhora. A senhora sabe disso. Também daria minha. Então é recíproco. Eu amo muito a senhora. Eu sei da cobertura espiritual que a senhora fez na minha vida, na vida do meu irmão, na vida do meu pai, na vida da nossa família. Eu tenho muito orgulho de lhe ter como filho. E isso que a gente está tendo aqui, isso que vocês acabaram de fazer, é um privilégio. Quantos filhos não podem fazer isso porque já suas mães não estão mais presentes, né? Isso aqui que você está vivenciando, essa história, isso aqui é um privilégio, é uma experiência. Então, se você hoje pode pegar, ligar aqui para sua mãezinha, para sua avó, mandar um Feliz Dia das Mães, não só no Dia das Mães, né, mas no dia a dia, saiba que você é um privilegiado. Se você pode fazer isso, pega o teu celular agora, dá uma pausa e depois volta, liga para sua mãe, liga para sua avó, uma pessoa que você considera como mãe, fala para ela o quanto ela é especial. Não espere o tempo certo para chegar, porque ele nunca chega. O tempo certo é o agora. É o Kairos, não é o Cronos, é o Kairos. Depois pesquisa, a gente vai falar depois. E voltando aqui, lhe amo muito. O Matheus também lhe ama muito, a senhora sabe. A senhora é um exemplo para minha vida, no campo espiritual, no campo moral, tá? E é isso, eu lhe amo. E obrigado por a senhora ter aceitado esse convite, ter dado essa moral pra gente. Obrigado, dona Tila. E agora, se a senhora quiser, pode cantar. Deixa eu fazer uma introdução aqui. A dona Meire também vai agradecer, mãe dela. Não, calma aí, a gente abre depois. Vamos, peraí. A senhora quer cantar um hino da harpa, né? Mas não sei se eu aguento cantar, não. Aguenta Vai, a senhora fala o que a senhora sentir no coração. A harpa, pra quem não é cristão, né, é um livro, né, que contém alguns hinos, né, que é da Assembleia de Deus. Qual foi que criou? Meu Enário tem harpa. Que tem alguns hinos, algumas canções. Hinos próprios da igreja, né? A minha avó, a senhora cantava. A senhora canta ou cantava, avó? Cantava, né? Eu lembro. A senhora cantava e tal. E ela vai cantar um canto típico lá desse que tem da harpa. Manda bala aí, vó. Não, manda bala não. Deixa eu ver se eu aguento cantar. Aguenta, rapaz. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste,
e por nuvem que há também, pelas rosas do caminho, por espinho que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Amém, vó. Vai, vozinha. Afinadinho, vozinha. O quão eu sou privilegiado, cara. Vou ouvir minha avó cantar, velho. Tá aqui cantando, cheio de saúde. Quantas avós, né? Tem aí Alzheimer, às vezes, né? Minha avó tá aqui Cantando, bem. né? Afinadinho. Ainda joga uma capoeirinha de vez em Ainda quando. joga. Eu pensava que era um caderno, mas é um inário. Dona Meire, a senhora quer fazer alguma colocação? É o Dia das Mães, tá chegando. Sim. Eu quero agradecer minha mãe por tudo que ela fez e continua fazendo por minha vida. Ela sabe do amor, do carinho que eu tenho por ela. E agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de até aqui nós termos a minha mãe conosco, né? É muito bom, muito gratificante. E quero desejar a todas as mães do nosso Acre, do Brasil, por que não do mundo, que você continue perseverando no Senhor. Continue crendo. Às vezes você está com seu filho nas drogas, ou aquela mãe que já perdeu o filho. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem um propósito, por mais que nós não entendamos agora o que está acontecendo. Mas, no momento certo, Ele vai te responder. Continua firme, continua crendo, continua buscando, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. O Senhor é fiel, Ele é bom, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E Ele tem, como sempre todos nós dissemos, um propósito na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sempre faço 3 perguntas, mas a senhora já respondeu a última. Eu sempre faço 3 perguntas, né? Mas eu vou fazer. E você que tá assistindo aí, curte, não se esquece. Curte aí, senta o like Curtir aí. e apertar no dedinho, Legalzinho, no dá um joinha. dá um Isso é muito joinha. importante pra gente. A gente tem uma missão e cada vez que você tá curtindo, Comenta. tá se inscrevendo, isso Essa ajuda essa mensagem mensagem a vai chegar pra a várias outras pessoas. pessoas, né? Deixa eu lhe perguntar, dona Meire. A pergunta, qual é o seu lugar? Não, cadê? É só pra lhe perguntar, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Jogo rápido. Eu sempre digo assim, que eu vejo sucesso na vida dos meus filhos, mas o maior sucesso para mim foi o sacrifício de Jesus na cruz. Rapaz, a senhora foi lá no profundo, né? E eu ainda me senti orgulhoso aí. Um livro que a senhora leu, ou mais leu, que a senhora indicaria para quem tá assistindo? Perdidos no Deserto. Perdidos no Deserto. A senhora sabe quem é o autor? Eu ia pegar o nome dele, mas eu esqueci agora. Mas é Perdidos no Deserto. Perdidos no Deserto. A gente vai procurar e vai colocar na descrição do vídeo. Muito bom. É a história de alguém que estava perdido no deserto? Ah. Faz sentido, Exatamente. né? Se ele estivesse na Alasca. Caramba. Então acho que eu já sei o final. Ele se achou no final. A última pergunta é, imagina aí uma pessoa que tem entre 18 e 21, 25, tá meio perdido na vida. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma mãe, uma jovem mãe. Tá passando. A senhora já respondeu. Mas qual é o melhor conselho que a senhora daria para essa pessoa? Não desista. Há um propósito. Lembre-se que você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor já havia te visto. Imagina, nada do que tem aqui existia, mas o Senhor já havia te escolhido
e te predestinado com um propósito. Eu costumo dizer que nós não nascemos como a batata que diz que se joga em qualquer canto e ela germina. Não, o Senhor nos trouxe nessa terra com um propósito. Viva o propósito. Viva o propósito. Amém. Ouse sair da sua caverna. É. E como uma homenagem simples, porque vocês merecem muito, muito mais, né? Muito mais. A gente trouxe aqui... Traz aí, mostra aí. Trazer um presente. Deixa eu entregar aqui pra minha Caramba, mãe. esse é de ouro, mano. Tu Esse é pode... da tua Ah, não, avó. esse aqui é o da minha avó. Esse é de ouro. Aí tu pode entregar pra avó. Caramba. Esse aqui é um presentezinho simbólico do Cavecast, nosso podcast. Esse é o da É uma senhora, canequinha do- porque a senhora é uma rainha e a senhora também é uma rainha. Isso Tá aí. aqui, se a senhora quiser abrir o seu e mostrar aí pra Deus câmera. abençoe cada um de vocês. Isso, faça suas Amém. considerações, o que a senhora achou, o que a senhora acha. Ótimo. meu Gostou? Sentiu filho. bem? Gostei. Gostou? Peça para as irmãzinhas do Círculo de Oração assistir É, todo o vozinha. episódio. Eu vou para o círculo de oração e vou pedir para elas assistirem. Amém. Isso aí. Se a senhora quiser subir lá no púlpito também e avisar. Todos os irmãos da igreja. Nisso ela vai conseguir abrir, vai. É só abrir aí. Tá aí, ó. Tem uma inscrição personalizada. Caramba. Olha Olha aí. aí. Cargo, mãe. Cargo, Falei, não, mãe, te ó. interrompi. Aí. Caramba, eu só quero um chocolate Ofereço esse desse. hino para todas as mães. Que Deus abençoe todas as mães, que todas possam passar um dia bem feliz. O dia das mães. Isso aí, tem a comunhão. Ó, e vozinha? Rapaz, E o seu agora é de fera. ouro, hein, vozinha? Depois a senhora vende essa caixa aí. E a senhora é pra tomar café todo dia? Todo dia. Sem mano. açúcar. Sem açúcar. A avó gosta de café com açúcar muito. Eu tomo nem café, mãe. Ajuda aí, Só o ajuda. chá. Só um chazinho. Só um chazinho. Cadê? Deixa eu Ah, abrir pra leite, senhora. Tira aí. Tão difícil de tirar. Poxa vida, hein, vozinha? Tá aqui. Quer dizer para meus filhinhos, eu amo todos os meus filhos. Que Deus abençoe cada um. Amém, vó. Que continue Inclusive- sendo os filhos maravilhosos como eles têm sido até hoje. Vozinha, já que a senhora não come chocolate, a senhora me dá tudinho, tá? Ó, aqui, ó. Aí, vozinha, ó. Tem um de café aí, tem um de café. Seu nome aqui. Lê aí, vozinha. Tá o seu nome. Cargo. Cargo mãe da mãe. Cargo mãe. Mãe de todos. Dona Tila de Albuquerque Pinheiro. É. Matriarca. E é isso, cara, galera. Aqui eu quero também fazer uma homenagem à minha mãe, Faça. que é aquela ali que tá sentada, eu chamo ela de mãe, porque ela faz tudo pra mim. Qual é o nome dela? Obrigado. Qual é o nome da Kedma digníssima? Silva Souza de O Freitas. que você sente por ela? É Kedma Souza Freitas. Eu amo ela. Minha mãe. Lindo. Ela Parece devia aí minha mãe. Ela tá vermelha. Ela é mais velha do que eu. A gente vai colocar um link aqui pra entrar Uma no foto Instagram da dela. minha mãe. Ela faz tudo pra mim. Mas galera, é Obrigado. isso. Se inscrevam, não percam. Em breve nós teremos mais novidades. E foi uma honra ter vocês aqui. E é só o começo. Tamo junto. Quer falar alguma coisa? Junto, obrigado, galera. Assiste, compartilha. E a gente vai trazer mais convidados, né, Lucas? E é só o É começo. só o começo, tem novidades e é sempre só o começo. Valeu, tamo junto. Valeu, falou. Tchau, descavernados. É isso aí, descavernados. Isso aí, Pronto. né, que depois a gente- Deu certo aí, mano?